galera. No episódio anterior do clube, a gente conversou sobre a chegada na ilha do Usopp, que é a Syrup Village. O pessoal chega lá porque eles estão procurando um barco. Eles querem um barco. O pessoal fala assim, a única pessoa que poderia, talvez, fornecer um barco seria a Kaia, que é a menina mais rica da vila. Vai lá e pergunta pra ela se ela poderia fornecer um barco. Na vila, a gente encontra alguns personagens bem emblemáticos, né? Tem um molequinho que ele é literalmente uma cebolinha, né? Ele é mais cebolinha do que o Cebolinha da Turma da Mônica, porque a cabeça dele é literalmente formada de uma cebola. Essas pequenas coisas que a gente vê o Oda fazendo, fala, cara, os designs, cara, nem todos são bonitos, eu confesso. Tem uns que são meio estranhos, mas cada design que ele faz... São únicos. Exatamente, essa é a forma de escrever. E aí, beleza, a gente chega lá, tem personagens bem específicos, né? Por exemplo, o Usopp, que é o que a gente acompanha ali. O Usopp, ele é um mentiroso da vila, ele é o menino que gritou lobo, a clara referência do conto. Ele gritou lobo tantas vezes falando que os piratas estavam chegando e a galera da vila meio que odeia, né? Eles odeiam ele, mas faz parte ainda da vila, né? É meio que o Chaves também, né? Muito. A comparação, né? A galera faz parte ali da vila, Eles fazem parte do dia a dia ali. Do dia a dia deles, exato. E ele gosta muito da Kaia. E a gente vai descobrir mais pra frente aí que tem motivo pelo qual ele se identificou com ela e tudo mais. Eles descobrem um plano ao ouvir. É assim que a gente acaba o último volume do episódio anterior. Eles descobrem que o mordomo da Kaia, o Clarrador, que é um cara elegante, com os óculinhos, que ele fica ajustando com os óculinhos com a mão assim, né? Tava planejando assassiná-la e levar toda a sua fortuna. E a gente acaba com o Ruffy morrendo. Ele cai de um precipício, ele cai da Dito árvore como morto, precipício, né? Parece que ele morreu, né? Várias vezes você vai ver que no One Piece as coisas estão acontecendo assim, né? Você acha que morreu, mas é só pra enganar, né? Mas, assim, forçaram a barra, né? Não agora. Eu olhei relendo e fiquei, pô, vocês estão forçando também, né? Mas tudo bem. Eu vou chegar lá. Eu vou falar uma coisa, porque assim, eu já li várias vezes o One Piece, essa parte. Por muitas vezes, por muito tempo, eu odiei o arco da Syrup Village. Eu não gosto do conto do menino que gritou lobo. Eu fico aflito. Beleza, o moleque é um mentiroso e tudo mais, mas agora que tá contando a verdade, eu penso, deve ter alguma forma simples de validar, né? Do tipo assim, não, uma foto. Só que, infelizmente, no mundo de One Piece, a gente vai descobrir mais pra frente que existem câmeras, existem como retratos, né? Você tem um retrato do cara, mas ali naquela vila, muito simplesinha e tal, não tem como. Era só boca a boca, né? Ele foi lá e contou, e a galera falou, meu, é literalmente a mentira que você conta todos os dias. Ele fala, não, mas agora é verdade. Ah, tá, agora é verdade. E eu fico assim, meu Deus, que droga. Por que ele não mentia sobre qualquer coisa, sabe? Vai nevar, sabe? Qualquer coisa que era improvável ali, mas não, ele mentia sobre piratas chegando, né? Mas explica posteriormente. Explica então, posteriormente. Não foi, o Oda só falou pra dar esse problema específico. Tudo em One Piece, né? Você vai falar assim, por quê? E aí vai falar, explicado 500 posteriormente. capítulos depois. É explicado posteriormente. Eu gosto de falar que o Oda, ele vai criando um jogo de cintura. Primeiro ele faz assim, ele planta uma sementinha, que ele explica no capítulo seguinte. Depois ele planta a sementinha, que ele explica depois de 2 capítulos. E ele vai assim, até ele tá conseguindo explicar coisas 500 capítulos depois, construindo um negócio assim, que você fala, caralho. 1000 capítulos. Não é possível, não é possível. Aí você vê que já tinha todas as sementes lá. Vamos lá. Ele vai lá e fala, toda vez, piratas estão chegando, ninguém acredita, dessa vez tem piratas de verdade. E eu fico lá desesperado. Meu Deus, meu pesadelo chegou. O menino que gritava lobo se tornou realidade. Que triste. Eu fico pensando, e se fosse eu, como que eu poderia ter minha criatividade restaurada nesse momento? Eu não entendo o problema do Ed com esse conto. Me dá um desespero, ele cara. Enrola nisso. Me dá um desespero. Por que você não gosta? É um conto tão bobinho sobre mentir é ruim. É só alguma isso, coisa na minha cabeça, assim, sabe? É tipo a galera, sei lá, tem medo do cocoricó, tá ligado? É alguma coisa na infância que pegou, tá ligado? Mas essa é a graça, assim, sabe? É justamente o mentiroso ter a única informação verdadeira, assim, sabe? A ironia, né? O Oda ironia, gosta da ironia disso, né? Desse destino que ele criou. Alguém aqui gosta do Usopp nesse arco? A Gabi, eu gosto. O que você acha do Usopp como personagem até agora? Eu achei ele meio feio, assim, no começo. Meio chatão, mas daí conhecendo, porque ele contava as mentirinhas lá pra moça, né? Eu fiquei, tipo, tem um bom coração. É feio, mas tem um bom coração. Ficou nisso, assim. Depois, no final, tinha um propósito lá. Sim. Tá perdoado. No começo até pensei, tomara que ele não seja da gangue lá, que não vire piratinha, né? Mas
supostamente ele vai junto depois, né? Daí eu. Cara, Tá, vou aceitar. isso é uma coisa que eu não lembrava, juro por Deus. Eu não lembrava o quão benevolente, altruísta foi o Usopp nesse arco. Cara, depois que ele percebeu que a galera não vai acreditar nele, ele resolveu, cara, vou fazer um negócio, vou ser o herói, bateu no peito, e ele é... Talvez pela primeira e única vez, tá ligado? Não, sejamos sinceros, totalmente incapaz, ele não tem a capacidade mesmo, no sentido mais básico da palavra. Ele não tem como lidar com esse problema. Não Loucura, tem. né? É loucura. Mas ele vai falou, se meu, matar. literalmente se matar, ele tava disposto a morrer ali, Mas eu acho que é melhor a gente continuar a história. Exato. Porque tá pulando muito. Né? Desculpa. Não, é só que eu tomei um. Ele volta e ele fala assim, bom, tá bom, eu vou lidar com esse problema aí. Tanto é que os molequinhos, a galera dos piratas de Usopp, eles falam assim, não, capitão, você falou que estavam os piratas vindo aí e agora tal. Ele, não, eu menti. Aí eles ficam putos assim, né? Pô, sabia que você é mentiroso, mas, pô, essa aí você tava difamando o narrador lá, o mordomo bonzinho, todo mundo vê que é bonzinho, o cara. Eu comecei a gostar dele aí. É. E esse momento é o momento que ele é o turning point do Usopp, que o Usopp tá meio esquisito ali, você não sabe o que ele quer, dizer o quê? Primeiro, ele é amigo das crianças. Mano. Ó. Humilde. O cara tá ali, tá ligado? Tá. Aí, na hora que ele vê que vai dar ruim, o que ele faz? Protege as crianças. Despista as crianças. Pô, já ganhou um ponto. Fala, sim. esse cara sabe de alguma coisa, é. Verdade. Não, e ele fala assim, não tem nada a ver, eu menti, eu tô com inveja dele, sei lá, tô com raiva dele, e vida que segue. Ele tentou falar até pra Kaia, que é a pessoa que, teoricamente, mais se importa com ele ali. Aí a galera fala, mano, todo mundo sabe que essa história que você conta é mentira, todo mundo. Não é segredo. Mas, já chega, né? Tem um limite. Falar mal do cara mais bonzinho dessa terra, não é possível. E aí, o cara se ferra e fazer o quê, né? Vida que segue. Aí tem uma parte da hora também, que os dois guardas vêm pra pegar ele, pra expulsar ele de lá. E aí é a primeira vez que a gente vê ele atirando e ser, tipo, o atirador, tá ligado? Isso. Ele é um sniper. Os dois ainda. Exatamente, ele é muito bom nisso. Não só isso, mas os seguranças miraram armas pra uma criança. Ele é um moleque, ele tem 17 anos, eu acho, e ele se virou bem. Precisava, Não né? Exato, não precisava. É um moleque da vila, né? Da vila. Ele sempre mente. Aí ele me fez uma outra mentira. Literalmente. Já era, acabou aqui, irmão, já era. Mentiu demais, pô. Aí ele vai embora e aí decide que vai bater no peito e falar, eu vou mesmo. Eu gosto de perceber esses momentos em que o Luffy decide que a pessoa é boa. O Luffy é muito bom juiz de caráter. Muito bom. No anterior, quando o Zoro come a comida que jogaram fora ali e tal, e não só isso, mas ele amigo tava... das crianças, mais uma vez. Não só isso, mas ele tava preso porque ele defendeu ali a galera no restaurante e tudo mais. Sempre o Oda gosta de pôr um quadrinho assim, o Luffy só tipo em silêncio. Só do tipo assim, eu percebi isso. Eu notei esse cavalheirismo aí. Ele mexe o chapeuzinho, né? Opa. E viu que o Sop falou assim, cara, mandou bem. Se mandou bem, gostei. Vou pôr à disposição todos os meus recursos aqui, que são a direita e a esquerda, né? A única coisa que o Luffy sabe fazer bem é isso, é lutar. Ou não, vamos resolver aqui. Cara, como o Oda gosta de brincar com a gente, né, meu? Eles montam toda uma arapuca ali, toda uma armadilha pra pegar os piratas desprevenidos. Eles montam no lugar errado. Eles montam numa subida. Tipo assim, não, só podem vir por aqui. O Sop esqueceu de falar. Ou por aqui ou pelo outro lugar, né? Esqueceu de falar. Tem duas saídas idênticas, perfeitas e tudo mais. Só que o pensamento dele foi ok. Ele, os piratas se reuniram aqui, quer dizer que eles devem voltar pra cá e invadir por aqui, né? Mas não, tinha um outro lugar. E aí começa a brincar, né? O Oda gosta de fazer isso, né? Ou seja... Como é que tá a tradução no seu, Ed? Porque no meu, o Sop fala que... No meu não oficial, ele fala que não, essa é a única entrada pra vila. Pô, então não era a única, né, também, caralho. Isso. Tipo, não parece uma coisa que ele ia mentir na hora só por mentir. Não, ele fala... Não sabe, ele não parece que é uma parada meio escondida, dá a entender, assim, sabe? É claro que os caras iam fazer um plano secreto na entrada secreta também, sabe? Eles não iam usar a porta da frente pra entrar no plano, sabe? Mas, de qualquer forma, as duas saídas são meio que afastadas da vila. Elas não dão direto na cara da vila. Porque eles conseguiram ver tudo isso sem ninguém ver também os piratas. Mas também, na minha tradução, fala que era a única saída. Eu falei assim, não, mas tem um outro porto ao norte e é idêntico a esse daqui. Isso é engraçado. Acho que o Oda tava com preguiça de desenhar o fundo ali, porque ele só Ctrl-C, Ctrl-V no negócio, passou o papel vegetal, né? Passou por cima assim e desenhou de novo. E aí, ele fala, fica ao norte. Nessa hora, todo mundo começa a disparar ao norte, né? O Luffy fala, pra onde? Norte. Quanto tempo? 3 minutos. Eu vou chegar em 20 segundos lá, né?
Ele só esqueceu que ele não sabe pra onde fica o norte, né? E aí ele vai pra qualquer lugar e dispara. Só que isso também são artifícios que o Oda vai criando porque ele quer um delayed entrance, né? Ele quer com certeza. introduzir os personagens aos poucos à luta. Então, o Zoro, que o Zoro sola, né? Essa é a piada, né? O Zoro vai detonar todo mundo. Ele tem tudo pra ganhar, mas a Nami fala assim, meu tesouro, lá tá o barco nosso, tal, não sei o quê, e derruba o Zoro na própria gosma lá que eles colocaram na... De armadilha na ladeira. Ladeira, perdão, essa é a palavra que eu queria. Pra eles não subirem. Aí ele começa a escorregar e tal, ele não consegue sair dali. Ok, tudo isso pra sair um pouquinho atrasado, né? O Zoro chegar um pouco depois. E aí, chegam primeiro, obviamente, o Usopp e a Nami. O Usopp porque literalmente sabe onde é, e a Nami porque tá preocupada com o tesouro. E ela né? é uma navegadora, ela tem noção Ela tem uma... Exato. o norte e tudo mais, exatamente. E aí você pensa, pô, mas cadê o Luffy? Ele foi o primeiro a sair e ele falou que chegava em 20 segundos. Então já não tá ali, naquela luta. Rola uma pequena preparação ali de luta, mesmo sem estar com os lutadores principais, né? Tanto a Nami quanto o Sop, eles não são lutadores, mas eles se viram. E já acharam o tesouro do barquinho deles, né? Que tá o saco cheio ali e tal. Por fazer isso, eles estão atrasando as pessoas ali, né? Peraí, deixa eu ver se eu me perdi na ordem. O Zoro chega logo em seguida, não é? O Zoro chega logo em seguida porque ele finalmente conseguiu sair da... Eles descem um cacete no Eles Sop, lutam né? um pouco, aí depois o Zoro chega. Exato, aí o Zoro chega e o Zoro é muito mais forte do que eles, só que aí introduzem dois personagens do lado dos vilões, que são os guardiões do barco, né? Essa é a questão, os irmãos Nyaban, né? Nyamba? Antes deles, apresenta o... não é Kuro. Kuro é o mordomo, né? Que no paralelo da luta tá lá fazendo a maldade dele no castelo. Verdade, perdão. Na casa da Vamos menina, contar né? isso aí. Na casa da Kaia, a Kaia tá lá preparando o presentinho lá do mordomo, né? Que é um óculos novo, porque o óculos dele sempre tá caindo, porque ele fica sempre ajustando o óculos. Ela pensou nisso, nesse detalhe aí. Pô, é um óculos novo que caiba no rosto dele, que encaixa certinho e tudo mais. E aí ela vai dormir, o outro mordomo, que é o Mary, ele vai lá e fala assim, não, ó, esse aqui é pra você. E aí, como todo bom vilão de quadrinhos, ele pega e ele fala assim, mas não preciso mais fingir, né, que eu sou bonzinho, eu posso simplesmente mostrar a minha vilania, porque faltam horas pra todo isso aqui acabar, Nada vai né? dar errado, meu plano perfeito. Meu plano perfeito, né? E essa confiança nos planos dele, depois o Oda explica, como sempre, né? Ele pega e ele destrói o óculos. Isso é mancada, isso é meio besta, né? Óculos bom, sai caro pra caramba. Vai lá na Óticas Carol pra você ver, cara. E podia trocar, ele ter quebrado o dele velho e falou, obrigado, trouxa. Obrigado, trouxa, exato. Não, ele alguma coisa quebra o assim. novo, Ele quebra o inacreditável. novo. Vilão tem que ser QI Total, baixo não. assim, né? Porque senão o pessoal vai admirar Não, o nem vilão. que baixo, ele é tão maldoso que ele fez isso. Isso. Ele gosta. Ele é maldoso com ele mesmo. Ele simplesmente não se importa com nada daquele pessoal ali, sabe? Talvez ele não quisesse nem uma memória da galera depois que matasse. É. E ele ataca o Mary. O Mary tenta gritar, mas a casa é tão grande que ela nem ouve ele gritando. E aí ele vai esperar lá na porta, tá impaciente. Eu tô ligado, igual você pede Uber, assim, você quer ir, tá atrasado pra festa, você vai lá esperar lá fora. Mas ele vai lá esperar lá na frente e ele fica lá. Daqui a pouquinho vai rolar. Só que, volta pra luta, eles estão enrolando os caras lá. Os caras não estão saindo pra fazer o plano do... O subcapitão tá lá, né? Que é o cara baseado no Michael Jackson, né? Não, ele anda como o Michael do- Jackson, mas ele tem o design do Mick Jagger, né? Isso, Exatamente, mesmo, né? exatamente. Que é o Django, que é um hipnotista. Porque o hipnotista, ele é fundamental ali pra situação, porque ele vai hipnotizar a Kaia pra escrever um testamento. Ele vai escrever o testamento pra passar a fortuna dela pra o mordomo, o que não levantaria nenhuma suspeita, né? Ele é um bom mordomo, ela tava muito doente e tal, ia encaixar a história. Mas tava sendo enrolado ali pelo Zoro. Só que o Zoro tá só com uma das espadas dele, né? Não, pera. Você tá adiantando uma outra coisa que eu acho importante. O Zoro e o Luffy chegam juntos. Isso. E o cara da hipnose, ele faz uma hipnose pros capangas do bando dele, que é o seguinte: todos vocês vão se curar e vão ficar mais fortes. E aí eles Que ficam... faz muito sentido, né? Eu tenho uma pergunta. De fato eles ficaram mais fortes? Ou eles só... Calma. Parece aparentam que ser mais é fortes? como Por quê? se Peraí, ele- eles estão feridos, sangrando. E depois não estão mais. Ah, tá, não sei. Não Ok, sei. justo. Aceita. Mas é meio que um lance meio tipo como se eles... Sabe quando não liga pra Inibiador, força? sim. Isso. Exato. Ele tá Isso. inibindo a dor assim, mentalmente. Meteu o Pyong Lee ali, deixou os caras tudo... Cara, mas eu tenho uma coisa que é o seguinte: quando eu era muito jovem, eu assisti o One Piece pela primeira vez e eu vi essa cena, ele hipnotiza e fala assim: ó, vocês vão esquecer seus ferimentos, não tá mais feridos e vão estar super fortes.
fortes. E eles ficaram super fortes lá, batiam no penhasco e desabava pedras e tudo mais. Só que a grande piada dessa cena é que o Luffy também se hipnotiza, né? Ele também tava prestando muita atenção no negócio, se hipnotiza e vai pra cima. Juro por Deus, por muito tempo, eu achava que o Luffy tinha ganho força ali. E ele virou o monstro que ele é posteriormente por causa desse negócio, entendeu? Um buff. Porque assim, a maior demonstração de força dele anteriormente são socos que é assim, tipo, a borracha vai, estica pra caramba, e aí ela volta com tudo. Cara, já tomou uma elasticada? A força realmente, ela é exponencial nessas coisas, né? Dói. E é um negocinho, o elastiquinho que se você faz assim, não dói. Mas se você puxa e pá, pega na pele, na hora arde, eu achava que a força dele era estritamente só por causa do esticar. O que ele mais tinha feito foi, na primeira luta lá com a Alvida, que ele jogou ela pra fora da ilha lá, e aí ela vai parar no mar e tudo mais, então, ok, né? A borracha ainda explicaria isso. E aí eu falei, ele ficou forte ali. Na minha cabeça, era claro, sei lá, tinha uma idade não comprometedora. 12 anos, sei lá, 12 anos. Aí eu, caraca, é aí que ele ficou forte. Ele não era forte antes disso, ele virou forte a partir dali. Mas não, ele sempre foi forte, essa é a questão. Ele se convenceu da hipnose ali, e aí ele quis demonstrar a força dele na hora, e ele puxa. Isso pra mim, por exemplo, isso não tem nada a ver com a borracha. É 100% força. Sim, sim. Ele vai lá e arranca a proa. É a proa? O nome disso aí? É, né? Eu acho que é aquele negócio da frente, né? Da frente do barco, né? É ele um vai lá. gato, não é? Um negócio gato, assim do gato. é um Isso, gato. é um gato. Mas Muito eu legal. não sei qual que é o nome desse negócio, não. Muito legal. Mas ele arranca esse negócio e aí cai em cima dele e pronto. E aí ele... Isso Não, também... Ele arranca e o cara fala, a Mimi. Aí eu É, Ele dorme. Verdade. E aí ele dorme e ele cai ali no negócio e acabou. E aí fica fora da luta um tempo. É o jeito do Oda desenvolver uma luta justa, né? Digamos assim, pra não acabar em um Equilibrado, segundo. né? Exatamente. Então pode ter um pouquinho mais de história. E aí o Zoro tá só com uma espada. Por que ele tá só com uma espada? Não lembro. Ele devia estar com as 3, ele tá com uma. E aí a Nami quer pegar as outras 2 pra ele, né? Tá no Um dos barco, né? parceirinhos lá, irmãos lá, pegou a espada. Pegou as 2 espadas dele. Você tem coisa pra contar ainda antes disso. Verdade. Os 2 guardiões vão atacar ele. Eles, não, vamos ter que lutar contra esses caras, não é possível, tem maior cara de forte, eu não consigo. Aí ele falou, faz o que eu tô falando, é pra você ir lá e lutar contra eles. E aí um dos caras, aliás, esses designs dos 2 são muito engraçados, eu não lembrava o quão engraçados eram, era muito bem feito. Engraçado, eu não sei se é, mas peculiar pra caramba, velho. Onde Muito. você viu um Na bagulho Avenida desse, Paulista, mano? você acha pelo menos uns 3 de cada num domingo. Justo. Fácil, vi, cara. Mas você não acha que foi a referência contrária? E, a claro, galera com da certeza. Paulista se baseia neles, essa que é a parada. Com certeza, começou... Exatamente, é isso aí. As luvas com garrinha, assim, sabe? Tipo... Perfeito. E aí... Antes de continuar, rapidão, outra coisa que eu tô vendo aqui só pra lembrando também, porque que bom. não tenho certeza, mas tem 2 coisas importantes. As crianças descobrem que o Sop mentiu e que era verdade do pirata, e a guria descobre porque o mordomo lá ela acorda de manhã. Vivo. Ela acordou e ela viu. Ela toda acorda- Porque o cara tá vivo. E o Capitão Kuro perdeu a paciência e falou, mano, eu vou lá resolver isso aí, né? Eu vou encontrar eles lá na costa. Thanos do Avengers põe a luva e fala, vou fazer eu mesmo, né? Exatamente. E aí ele vai lá, Isso. vou resolver, né? Que explicava porque ele ficava roubando aquilo Cara, assim, muito né? bom. Nossa. Muito bom. Achei genial. 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 Muito bom Uhum. isso aí. É muito bom isso aí. Eu só achei que era o estilo dele. De repente, as garras, eu... muito Tem uma bom. explicação, Sim. né? É incrível. Putz, Esses detalhes que fazem, tipo assim, os personagens de One Piece não ter um design ou fazer coisas malucas assim, por ser maluco. Ah, não, por ser maluco. Isso. Não, tudo tem um detalhezinho assim. Mas eu sabe? acho Isso é que o interessante, Oda, ele é meio hiperativo, não sei, ele é lelé, sabe? Porque ele não consegue escrever um detalhe pra ser só um detalhe. Sabe o que eu acho? Se o Diogo tivesse aqui, ele falaria que ele planta sementes o tempo todo, o Oda. Ele Muito, fala, muito. talvez eu consiga voltar nisso aqui e explicar. Talvez eu consiga. Se não voltar, virou um detalhe legal na hora, Virou que detalhe você na não hora, precisa exato. lembrar de novo. Só que aí ele deve ficar se coçando por dentro, assim, não, eu vou explicar. Eu vou colocar um negócio assim. Aí ele vai lá e Eu coloca... vou botar um flashback, E vou tudo. botar a vila. Por que que a pessoa é assim? Por que tal coisa aconteceu dessa forma? Ele é incapaz de não explicar um negócio desse. Mas beleza. Tá indo lá, o capitão resolveu o bagulho. A Kaia já descobriu. As criancinhas também descobriram. E eles estão indo lá. Vai rolar o Avengers Endgame ali. Todo mundo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. O cara que tá indo pra cima do Zoro, tá todo com medo, tá... Ah, não consigo, tal, não sei o quê. E aí o Zoro assim, o que esse cara tá fazendo aqui pra perto de mim? Aí na hora, isso no anime faz um pouquinho melhor Isso do que é o tão mangá. infantil que acontece. Mas no anime fica um pouquinho melhor. Na hora ele mostra que ele sabe lutar, ele só fez isso pra o Zoro não ficar com a guarda na defensiva, né? Então ele vai pra cima do Zoro
Zoro e luta. E aí consegue roubar 2 das espadas do Zoro. E aí o Zoro tem que lutar só com uma. E aí a gente já decidiu isso no episódio anterior nosso, que o Zoro com 3 espadas faz sentido. Com uma só, ele perdeu muito dos poderes. Não é 1/3. Ele fica 1/10 da força. Ele não consegue. Com certeza, Porque o estilo de luta dele exige 3 espadas. É tipo você ter que lutar com o braço amarrado pra ele. Ele justamente ganhava da inimiga dele quando ele era criança, porque ele usava 3 espadas. E a menina era especialista em uma só, sabe? E ele perdia num X1. Era esse o problema. Exatamente, essa era a questão, né? E aí ele fala, quanto mais espada, melhor. Depois eu comento isso, mas é justamente sobre as 3 espadas, mas eu vou deixar pro final. E aí o Zoro tá lutando só com uma espada com maior dificuldade e tudo mais. Chega o capitão. Chega o capitão? Não. Chega, mas... Tem o Sop tentando ajudar. Isso, Tem a Nami também tenta a Nami fala assim, eu vou ajudar, vou pegar as espadas do Zoro, porque o Zoro sem as espadas... Na verdade, ela tenta parar o Pyong Lee lá, porque ele vê que, tipo, porque o Zoro só tá com uma espada e tem 2 inimigos. Então, assim, ele tá nerfado e tem 2 caras. Complicado uma situação assim. Complicado. Aí ela pensa assim, se eu parar o cara da hipnose, vai diminuir o poder dos caras. Sim. Só que o cara da hipnose, ele também tá ali no game, ele também sabe o que ele tá fazendo. A hipnose dele é uma lâmina, uma mini laminazinha, assim, sabe? Isso, é verdade. Eu lembro que a Nami consegue recuperar as espadas do Zoro, chega o capitão, e aí o capitão fala assim, que bagunça é essa aqui? E tá todo mundo no chão. E de novo... só tá o Zoro em pé. De novo, o capitão faz uma coisa muito de vilão. Muito. Ele fala assim, eu não vou intervir nesse momento, eu vou dar 5 minutos pra vocês resolverem aí o negócio, né? Não, pera aí. Antes disso, ele vai mandando nos caras, e os caras falam assim... Porra, você ficou 3 anos sem fazer nada de mordomo? Você não é bom ainda. Cara, mas isso é interessante, sabe por quê? Eu acho que é de novo aquela lembrança que a gente tem de que existem piratas ruins e piratas bons, que são os que a gente segue. Mas piratas, por um princípio, são meio que bandidos, né? E aí não tem honra entre ladrões, né? Essa é a questão. Então eles estão lá, eles são meio que matar ou morrer. Assim, ó, nesses 3 anos que você ficou aí no bem bom, cuidando de uma mulher rica doente e tudo mais, a gente tava lá, mano, dando duro, tava invadindo barco e tudo mais, cara, a gente lutou pra caramba, nós somos mais fortes que você, quer saber? Agora a gente vai ser o capitão, né? Vai ser o capitão. Hora boa pra se revoltar contra o capitão, né? É aí que revela. Eu gosto dessa cena, eu gosto dessa parte, vai. Tá vendo? O capitão Kuro derrota eles rapidão, né? E aí o Django, né, o Pyong Lee, ele fala, ele não ficou parado. Assim, eu percebi, na hora que ele fez o gesto que ele sempre fazia de ajustar o óculos, falou que passou um frio pela minha espinha, porque mostrou que o cara ainda é o cara, entendeu? Ou seja, ele manteve todo aquele... os costumes, né? Todo aquele espírito assassino dele tá lá ainda, entendeu? Então ele tem aqueles costumes mantidos. E aí, vão lá e o cara fala assim, ó, vocês têm 5 minutos pra resolver. Vou ignorar essa brincadeirinha que vocês fizeram aqui. 5 minutos vocês resolvem o negócio e tá tudo certo. Os caras vão lutar contra o Zoro. O Zoro, teoricamente, derrota ele super fácil. Só que aí a Nami chuta as espadas pro Zoro e aí com 3 espadas... 3 espadas é super fácil. O Django tenta hipnotizar um dos irmãos. É só um deles, o né? maiorzão. Só o maiorzão, né? Hipnotiza pra ele ficar mais forte. Fala assim, putz, o cara já era forte. Então ele ficou mais forte ainda, é mais perigo. E aí a Nami vai tentar acordar o Luffy, né? Vai até lá pra acordar o Luffy. Aí revela que o negócio de hipnotização dele... Como é o nome disso? Pêndulo. Ele joga o pêndulo e o pêndulo é também uma lâmina. E aí a Nami vai morrer, né? Vai acertar um negócio lá e tal. E aí o Luffy acorda bem na hora e salva a Nami sem querer, né? Ele simplesmente levanta e aí ele toma na cabeça o negócio. O Luffy simplesmente toma na cabeça um bagulho assim. E a gente já sabe que o Luffy ele pode ser cortado, né? Ou seja, socos e tudo mais tem pouco efeito nele porque ele é de borracha, mas corte pega. E no crânio, pô, ele... E era exatamente isso. Qual que é a lógica dessa parte? O que aconteceu? Cabeça dura, né? Não, mas tipo, é isso. Eu tenho uma pergunta pra vocês que sabem depois. Isso é mostrado de novo? Esse tipo de coisa dele ser muito OP pra lâmina, porque pra lâmina ele tinha que só rasgar. No meu entendimento. Ele toma uns cortes, teoria, né? Sim, em teoria, a maior fraqueza dele é essa, é lâminas em geral, né? Ele se estica, mas se você cortar o braço dele, ele não cresce de novo. Ele resiste várias vezes a lâminas, até contra o próprio Capitão Kuro. O Capitão Kuro, mais pra frente, ele vai tentar cortar o Luffy, ele corta o Luffy, sangra. Não, mas ele não morre. Pelo menos do que eu entendi, quando ele vai cortar, não é que ele corta, tipo, imagina a lâmina passando pelo corpo inteiro dele. Não é isso. Ele corta raspando o corpo, porque ele vai desviando também. Tem um momento... Nesse aqui, é diretão na cabeça, velho. Isso. Já era. Mas eu acho que a cabeça é a melhor
melhor lugar pra você cortar, porque tem o crânio. E ele jogou um negocinho que é um disquinho. É tipo você jogar um CD, não é uma espada no crânio. É um disquinho. Vai cortar, vai sangrar e ele vai falar, pô, doeu isso aqui, tá ligado? Mas acho que não ia matar mesmo. O Oda dá um jeito depois pra isso não ficar tão OP, porque senão qualquer vilão do One Piece viria com uma arma cortante, assim, sabe? Então o Oda dá uma mexidinha ali na história, assim, pra fazer de um jeito que não é qualquer coisa que vai matar o Luffy, assim, de qualquer jeito, assim, sabe? Exato. Eu acho que assim... Nesse aqui em específico, pra mim, forçou a barra. Tá? Sim. Bem violento, assim, até distoante, assim, do tipo, assim, que tá rolando, porque deu a cena é, tipo, um bagulho enfiado na cabeça dele, assim, explodindo sangue, assim, né? Exatamente. A cena realmente é violenta no mangá, desenhada de forma bem visceral, né? Mas vai ter mais parte, assim, que eu vou comentar de novo sobre isso aí. Mas beleza. O Sop tá sangrando ali, tá com a mina, tá com a Kaia lá, falando, eu te dou o dinheiro. É uma solução válida, né? Ela discutiu isso com o outro mordomo, o Mary. Assim, eu te dou o dinheiro e você vai embora. Deixa essa vila em paz e acabou. Que ela, sinceramente, eu não sei o que os pais dela faziam, mas os pais dela que juntaram a fortuna e tudo mais, ela tava tranquila com simplesmente ser uma menina da vila. Ela não precisaria de toda aquela grana ali, entendeu? Mas, ela falou, eu te dou a grana e vou embora. É importante também que ela não sabe do plano, né? Que o Sop não contou o plano pra ela. Então, o Capitão Kuro, ele fala pra ela, o Clarrador, né? Desculpa. Eu comentei sobre isso, que teve o cast do live action da Netflix. Aí apareceu assim, esse ator vai interpretar o Clarrador. Aí eu, quem era Clarrador mesmo? Aí eu pesquisei Clarrador, aí eu, nossa, o Capitão Kuro. Eu falei, mas por que colocar um Clarrador? Aí eu, nossa, porque se eles colocam o Capitão Kuro já seria um puto spoiler logo de cara, entendeu? Não, Justo. Então, pra fins de elenco, esse ator foi escolhido como o Clarrador, o mordomo bonzinho da Kaia. Beleza. Aí ele começa a contar. Ele fala assim, não, você não tá entendendo. Não é só o dinheiro. Eu vou viver aqui nessa vila em paz. Eu não vou voltar a ser pirata. Eu vou ficar aqui no seu lugar. E aí você precisa morrer pra isso. Mas parte do plano é ela morrer, exatamente. Não tem, tipo, eu dou as coisas pra você. Não, é pra ela assinar fazer lá o testamento e depois morrer. Acabou. Não existe outro plano. É o plano perfeito do Kuro. O plano perfeito do Kuro. Daí não tem o que fazer. Mas aí o Sop fala assim pros moleques. Pega a Kaia e foge. Protejam a senhorita Kaia. E aí eles entendem como uma ordem do capitão, entendeu? Eles entendem como não estamos fugindo, não estamos abandonando ele. Estamos obedecendo uma ordem dele de proteger alguém que é importante. Então, eles vão lá e conseguem finalmente ir embora. E aí o Capitão Kuro, obviamente, não vai deixar fazer isso. Ele vai pra cima deles. E aí o Luffy lá, do outro lado da ladeira, joga o braço e acerta na frente de todo mundo. Eu gosto desse momento, desse primeiro momento do One Piece, em que todo mundo fica meio chocado na hora que o Luffy se estica pela primeira vez. Sim. Eu falo, e todo mundo, não tem nenhuma dúvida. Na hora que acontece, todo mundo fala, ele comeu uma Akuma no Mi, ele comeu uma fruta do diabo, e tem um misto, né, de coisa assim, então ele é muito poderoso, e tem outros assim, então ela é de verdade, essas frutas existem de verdade, porque é meio que uma lenda, é um bicho papão do universo de One Piece, mas quando eles vêm, ele fala assim, não tem outra explicação razoável. Esse cara se esticou na nossa frente. É que é o interior de One Piece, né, essa área aí, tipo assim, né? É tipo você ir pro interior hoje e falar, tipo assim, uma coisa da cidade, assim, pra galera, a galera fala assim... isso não existe, não. Fala isso daí não existe. do WeCoffee, que você paga pelo aplicativo assim, do relógio. Nossa, Você acredita que eu fui tomar um café e paguei, pensei, 4 horas? Os caras, para, você tá mentindo pra mim. É isso, assim, essa área do One Piece aí é meio que dita, assim, que é o East Blue, né? O East Blue é literalmente afastado ali, uma área mais rural e tal. E é curioso que nessa cena que o Luffy dá o soco, acontece uma coisa que é engraçada, que é ela, quando ela vai confrontar o Kuro, ela chega com uma pistolona, igual a Nancy, assim, sabe? Você fala, nossa, que situação. E o cara quebra ela no argumento. Sim, tipo assim, o cara e fala... ela abaixa, assim, E ela abaixa, ela não tem coragem de dar o tiro assim nele. E quem vai pra cima é o Sop. É muito maneiro essa cena. Eu gosto também dessa cena porque nesse momento, armas ainda eram uma ameaça, tá entendendo? Um big deal. Era um big deal, né? Ela podia simplesmente atirar ali. Claro, a gente descobre que ele esquivaria do tiro, provavelmente que ele é muito rápido e não sei o quê. Mas ela tá ameaçando com algo que realmente atira. E aí ele fala assim, eu nem vou esquivar. Eu vou falar pra ela quão tonta ela é. E ela, ela tem um problema de autoestima, ela tem um problema de... ela é uma órfã, que a única pessoa que se importou de verdade com ela foi o Usopp, e ela meio que deu uma rejeitada nele, ferrada, né? Beleza. Ela foge com as criancinhas protegem ela, né? O Luffy decide que vai lutar contra o Capitão Kuro, e o Zoro vai terminar a luta dele com os irmãos, que agora estão mais fortes e tudo mais. Enquanto isso, o Django pega e vai atrás das crianças e da Kaia. Começa a se morfar a luta pra
seu estágio final, em que cada um tá famoso enfrentando... Setup. Foi feito o setup, colocaram as peças no tabuleiro e agora vai ser realmente os duelos finais. O Zoro derrota não lembro nem como. Juro por Deus, eu não lembro como que ele derrotou. Mas ele derrotou os dois irmãos. Eu gosto desse momento que o Luffy tá lutando contra o Capitão Kuro e as pessoas estão meio que torcendo pelo Capitão Kuro, os piratas de gato? Os piratas do gato? Não sei. Né? E falando, não, vai e tal, não sei o que. Ele fala assim, meu, cala a boca, o Capitão Kuro, cala a boca. Vocês vão morrer em breve. Logo em seguida eu vou matar vocês. Você não tá entendendo? Eu não sou mais um pirata. Ele não precisa deles pra não precisa dele, mais porque nada. a ideia é ele ser um cara ricaço, não ser mais pirata, tipo, só ser um cara dono de tudo ali na ilha, tá ligado? Além de não precisar, é perigoso, né? Porque vai ter testemunho. Vai ter testemunho e tudo mais. Ele apagar o passado dele e ser um herdeiro rico pra sempre. Ele tá fazendo um plano CLT e os caras não estão entendendo, tá ligado? Os caras não estão entendendo que ele tá se aposentando ali. Tá se aposentando. Ele tava no plano de se aposentar. É que ele não contou pro bando dele. É meio que normal, assim, também, do vilões de One Piece, assim. Você vê que o cara é vilão de One Piece quando ele é mal com a tripulação dele. Isso. Não só com o resto. É importante isso, porque isso é o que deixa mais puto ainda o Luffy. Ele fala assim, cara, você ser um vilão, querer executar uma maldade com uma vila inocente, já é ruim o suficiente. Mas você ser mal até com os seus, com a galera que te admira, que te segue, o Luffy fala assim, cara, você é pior do que o Usopp, que você acha que ele é uma criança idiota, que você durante esses 3 anos foi criando um desprezo por ele. Cara, ele é muito melhor do que você. Ele é muito mais pirata. E aí, eu gosto dessa cena também. O Capitão Kuro fala assim, antes da gente lutar, me explica o porquê que você se importa com isso aqui. Você tava só de passagem, cara. Era só você ir embora. Você não faz parte dessa vila e tudo mais. E aí o Luffy já mete a resposta perfeita. Porque ele pega e fala assim, eu tenho um amigo aqui que eu não quero que morra. Porque já é o Usopp. Ele já decidiu. Ali atrás, quando ele falou, não, eu tava mentindo e tudo mais, podem ficar tranquilos. Ele falou, esse cara é o tipo de gente que eu quero comigo. É o tipo de gente que eu posso confiar. Porque na hora que apertou o negócio, ele sabia que ele poderia, muito provavelmente iria morrer, mas ele não arriscou os outros. Ele falou, eu vou fazer sozinho o negócio. E aí a gente virou amigo. Então, beleza. Ele falou assim, eu tenho aqui um amigo que eu não quero que morra. E começa a lutar. Essa parte legal, eu lembro que quando eu assisti, mesmo criança, eu já achei maneiro de como o Capitão Kuro luta, que é quando ele usa aquele modo ferradão lá, que eles chamam de Shakushi, que aí ele começa a andar pro lado e pro outro, e ele começa a se teleportar, cortando a esmo qualquer coisa. Ele vai lá, começa a cortar todo mundo, inclusive os amigos. O Luffy fica mais puto ainda. Nessa hora ele toma um corte, Daniel. Ele toma um corte ferrado. E ele fica de propósito. O Luffy fica parado. Ele fala assim, eu vou virar um alvo fácil. Na hora que ele me cortar, eu pego o cara. Nesse corte passou o corpo dele inteiro, então. Não, eu acho que cortou... Só rasgou na frente. Mas os outros caras, os outros piratas... Era one hit, mano. Era um one hit, você entendeu? Então, mas era pra ser pelo corpo inteiro, isso que eu tô perguntando. Foi na lateral do corpo. Na minha interpretação foi na frente só. Foi na frente, mas de um lado ou outro. Então, mas é o que eu tô falando. Pra mim, isso aí foi raspão mais. O outro foi entendi o que você quer dizer. É tipo um corte de... Puro, tá ligado? Se você passar um mertiolate, sara. Não é um que furou assim, e você fazer uma cirurgia. Mas não tente isso em casa, porém, é melhor mesmo. Não tente pegar uma luva de espadas e passar no seu corpo inteiro, né? O Pyong Lee desmatou a Amazônia ali, uns capítulos atrás, tá ligado? Então a gente sabe que aquelas lâminas não são... Elas cortam, verdade. Pouca bosta, tá ligado? Elas cortam árvores facilmente. Verdade. Tá certo. Tudo bem, é um desenho, é forçação de barra, mas assim, eu não lembrava dessa forçação de barra, tá ligado? Sim. Nesse começo aí é difícil entender mesmo o nível de poder, porque é volátil, né? Tem hora que é lá em cima, tem hora que é lá embaixo. É volátil. Nesse comecinho mesmo, o Oda tava tipo Naruto. Ele se preocupa mais com ser legal, a luta, do que realmente fazer muito sentido, entendeu? E é ok. Por esse começo é bem perdoável. A gente hoje em dia é muito mais chata com coisas que acontecem no atual. Mas vamos lá. Ele vai lá e quebra uma das espadas. A galera fica preocupada. Meu, o cara quebrou as espadas do Capitão Kuro e tal, não sei o que. Mas ele vai matar a gente também, né? Então eles começam a torcer pro Luffy, né? Porque é isso que importa. Eu gosto que começa a ir e voltar, né? Essa hora na história. Porque o Oda gosta de terminar múltiplas lutas ao mesmo tempo. Tipo, numa virada de página você já resolveu tudo. Então eles voltam lá pra Kaia passando mal. Putz, me pega isso aí. Aí ela fala assim, não, crianças, podem ir na frente. Porque ela tá mal, ela tá doente pra caramba. Febre, sei lá. Ela fala assim, vai lá, se salva, eu vou ficar aqui, o cara vai me alcançar e eu vou morrer. Mas eu não consigo correr, tá entendendo? Imagina o quão zoada que ela tá naquele momento. Sim. Pô, me pega um pouco. As crianças falam assim, não, a gente tem que proteger você. Umas criancinhas, 9 anos, eles falaram, porque foi 5 anos atrás, é isso mesmo, eles têm 9 anos. Criança de 9 anos tendo que proteger de um assassino. Porra, é pesado o negócio. Eles ficam pra proteger, o Django chega e começa a cortar as árvores e tudo mais, e ela fala assim, não, pera, poupa as crianças, e é importante isso, eu vou escrever o testamento, porém, você perdoa as crianças, você deixa as crianças aí tranquilo, ir embora, e o Django não sabe ainda que o plano do capitão é matar
matar eles também. Então ele tá assim, pô, que bom, com esse testamento aqui, exatamente, nem precisei te hipnotizar, sendo que talvez se ele soubesse, poderia rolar igual os irmãos lá, do tipo assim, pô, não vou mais fazer isso aí não, cara. Sim, vou ajudar o cara a se aposentar e ele vai me matar? Não, mas ele tá ainda seguindo o plano original, né? Ele nem precisa te hipnotizar, que bom, agora eu vou te matar. Nessa, o Zoro já tá chegando junto com o Sop, carregando o Sop, que o Sop sabe se guiar ali dentro da... Sincronia perfeita, mais Sincronia uma vez. perfeita. Isso, o Zoro é muito bom. Ele fez no outro capítulo a mesma coisa, sem precisar falar nada, ele e o Luffy se encaixa legal na luta, Sim, assim. sim, Por sim. quê? Porque os dois têm noção. O Sop não tinha noção nenhuma. O que o Sop ia fazer, tá ligado? Literalmente tinha um estilingue, né? É muito Goonies, né? É muito Goonies. Muito. É uma criança com um estilingue tentando resolver um problema de adultos, tá ligado? Só que ele sabe a potência do estilingue dele, tá ligado? Sim. E é engraçado porque é um plano assim, ó, eu não consigo acertar o cara daqui, mas se você cortar essa árvore aqui, ó, eu vou acertar. E o Zoro... O Zoro vê de longe e ele já corta as árvores pra limpar a visada do Sop, porque ele já calculou ali, não chego a tempo, o cara vai matar a menina, só que esse cara que tá nas minhas costas é um atirador. Então, mano, telepatia, corta, tal. É muito bom, o Sop puxa, abre um sorriso, assim, tipo assim, sabe aquela cena de anime clássica, assim, que é quando o plano vai dar certo e é o personagem principal, tipo, dá um sorriso, assim, Sim, pronto, já deu certo, já, assim, não preciso nem me esforçar muito aqui agora. Perfeito. E o Luffy se enrola no Capitão Kuro pra ele não conseguir mais cortar as coisas, e ele puxa, eu gosto muito que o Oda, ele acaba as duas lutas com um sino, que é literalmente o Luffy puxa a cabeça, e ele vira pros caras e fala assim, não é pra torcer pra mim também, não, eu vou bater em vocês também, vocês são tudo malvado, pô. E ele puxa a cabeça até lá longe e volta, e esse golpe dele é o do sino, né, a sino de borracha. E ele bate com a cabeça com tudo no Kuro, e ele desmaia. E ele devolve o Capitão e fala, ó, leva esse cara aqui pra longe, aqui, que a gente não quer mais esse cara aqui. Uma coisa que eu esqueci de falar. Nossa, esqueci e devia ter falado. Perdão. Mostra um pouquinho do Capitão Kuro. Mostram como que ele chegou nesse plano aí de se aposentar. Ele é conhecido como o Kuro dos 100 planos. Ele é um cara que faz planos infalíveis, super bons, tal, não sei o que, e ele tava sendo muito top como pirata. E ele decide se aposentar. Ele falou, meu, não quero mais trampar com isso aqui, vou Maria aposentar. tá procurando já, mano. Já tá difícil. Mídia, né? E não consegue parar, porque tem a Marinha procurando ele. Aí ele fala, vou fazer meu plano de falsificar minha morte. Sacrifica um dos caras dele pra reforçar que ele é um cara que não liga a mínima pra galera da tripulação dele desde o princípio, não foi agora. Ele fez isso e ele hipnotizou um cara, junto com o Django, né? Hipnotizou um cara da Marinha, falou assim, ó, você vai pegar aqui, esse cara é o Capitão Kuro, hipnotiza esse cara, você é o Capitão Kuro, leva ele, executa ele e pronto, vocês pegaram o Capitão Kuro. E você vai entregar ele pra Marinha e você vai ganhar uma promoção. E vocês viram quem era esse cara? Eu vi outra coisa nesse cara. Ele não tinha um machado no braço. Ele não tinha um machado no braço, mas ele quebrou a mandíbula ali. Exato, na luta ali, ele quebrou a mandíbula. Ah, sua mandíbula tá destruída. O Oda viciado em explicar, né? Muito viciado, mano. Nossa. Ele é o Morgan, capitão de machado que a gente conheceu na ilha que o Zoro tava preso. E ele tem uma mandíbula de ferro. Ou seja, contar tudo isso, o Kuro dos 100 planos teve um plano que falhou, porque não contava com encontrar um protagonista de anime no caminho dele pra derrotar ele. Mas ele ganha ao mesmo tempo e com o tocar do sino, né, acaba o round de lutas ali ao mesmo tempo. Acontece mais um momento de herói. Até o Mary fala, até onde vai a bondade desse garoto, né? Porque ele fala assim, eu quero que vocês não contem pra ninguém o que aconteceu aqui. Porque não vai chegar mais pirata aqui. Essa vila é uma vila pacífica, afastada. Eu sou um mentiroso, eu vou continuar sendo um mentiroso. Acabou, pra que vai tentar brigar por um negócio que eu já sei que é difícil. Não precisa ficar se provando, não precisa ficar lá, perfeito. Eu sou o maior marinheiro, Perfeito. Foi muita grandiosidade do Sop, né? Algo que não demonstrava logo de cara que ele seria capaz de fazer, né? Mas ele fez. Ele falou, não quero que me transforme na verdade, ele foi construído pra ser o personagem contrário disso. Exatamente. Né? Que ia roubar a grandeza dos outros. Assim. Exatamente. Ele decide que não vai mais fazer aquelas bagunças e tal, vai sair pro mar, finalmente, a cena linda dele conversando com as crianças. E, olha só, o mentiroso convencendo as crianças a seguirem a carreira CLT. Esquece pirataria. O que vocês querem ser? Tem todo um argumento, assim, aí a criança fala assim, eu quero ser um dono de um bar. É o Proerd. Eu quero ser um construtor, eu quero ser um escritor. Sim. E aí ele fala, tipo, ele fica tipo chorando assim, nossa, que orgulho dos meus meninos.
figurinos, assim, Sim, sabe? sim, Nossa, sim. é muito lindo, é muito bonito. Sim, eles estão ali de piratas, mas pra eles é uma coisinha meio de criança, de tipo brincar de pirata. Pra ele é algo sério. O pai dele foi pros mares como um pirata. E aí ele tá preparando a mala dele pra ir embora. Tanto é que nesse outro dia, tá a galera assim, tipo, em casa, mostra a pessoa assim que acordou atrasada pro trabalho. Já tá na hora de ir pro trabalho. O quê? Nossa, então o moleque não veio gritar que piratas estão vindo? Porque Todo mundo da vila fica assim, A Sente vila a falta, né? Muito bonitinho. já gira em torno dele a vila, entendeu? É folclore da vila já, a parada, né? Totalmente. Aí sente falta do cara vindo. Pô, acho que a gente pegou pesado com ele ontem, quando realmente tinham piratas assim. Pegou pesado, porque ele ficou, né? Ele geralmente foge, ele ficou e os caras falam assim, não, então a gente vai te bater de verdade, você vai insistir nessa merda. Aí eles, cara, pô, pegamos pesado, pô, não devia, exageramos. Mas, beleza, começa a Kaia a pensar numa forma de retribuir tudo que eles fizeram de bom pra ela. E ela fala pro Mary, e o Mary fala assim, eu acho que eu tenho uma ideia de como retribuir. Anjo, exatamente. Corta pra eles indo embora, fala assim, você não queria um barco? Nessa volta pro Usopp indo finalmente embora, né, com a mochila dele gigantesca. Muito bom. Ele cai de cara, quebra tudo no nariz, assim, sabe? Ele sai rolando e aí eles, acho que a gente tem que parar ele porque ele vai bater no barco, né? E os dois param com o pé na cara dele, coitado. E aí ele para ali, ele fala pra Kaia, vou também porque eu sou um grande guerreiro do mar e tudo mais. Ele fala especificamente que quer virar um pirata, que vai querer ser um pirata. Um pirata. Uhum. E eu gosto muito dessa cena. Essa partezinha no final Toda essa parte eu amo. Tudo parte. É lindo. É coisa de One Piece isso. O finalzinho, ele é feito pra você dar aquela choradinha, assim, sabe? Pra você falar assim, mano, como ele pode ter construído um argumento tão bobo, assim, tão... ele é um mentiroso, não sei o quê. E no final, você tá lá chorando, falando, engraçado, mano. O Usopp fala, eu vou embora no meu barquinho aqui. Galera, que bom conhecer vocês, tal. A gente vai se ver no mar aí e tal. Né? E aí, os dois, né? O Zoro fala, o que você tá falando? Sobe logo no barco. E ele, como assim? O Luffy fala, eu pensei que a gente já era companheiro, né? E aí o Usopp já pula no barco falando, então eu vou ser o capitão. Obviamente não, né, o Luffy. Mas ele já queria ser o capitão, né? Vou subir o negócio, mas legal, já estão juntos. Só que aí corta pra Kaia. Para. E outra, quando ele chegou lá, teve meio que um diálogozinho dele falando, tipo, não, você não vai me impedir de ir embora. E aí ela fala que não, porque ela... Assim, você não me para assim agora, tipo... Sim, fale agora ou cale-se pra sempre, né? Mas ela fala que não, porque sabia que isso podia acontecer e ele vai embora, né? E aí ela fala pro Mary, é difícil, né? Não, dói, fala pra ela. Dói mentir. Dói, né? Dói mentir, né? Ele fala assim, sobre o quê? Sobre o Carrador? Sobre o mordomo? E ela fala, não, sobre o Usopp. Fala, você não queria que ele fosse. E aí ele fala, deixa eu te contar uma história. Vai se fuder, filhos da puta. Deixa eu te contar uma história sobre ele. Agora. Assim, uns 45 do segundo tempo. O pai dele foi pro mar como pirata. E aí a mãe dele, no último dia dela de vida, tava muito mal, muito doente. Você ouviu uma coisa naquela vila, que era ele gritando, os piratas estão vindo. E aí quando ele chega na casa da mãe, ele fala, os piratas estão vindo, o barco de piratas do pai chegou aqui pra ver você. E era uma mentira. A mãe fala pra ele, filho, não é verdade isso, eu sei, mas tranquilo. Que pena que eu não vou poder ver você se tornar um grande guerreiro do mar como seu pai era. Não me arrependo de ter conhecido ele, porque ele foi um cara muito grandioso e tudo mais, e você vai ser igual. E aí ele fala, não, mas tem um remédio que cura todas as doenças e tudo mais. E isso, vamos guardar uma pastinha aqui do clube de leitura pra no futuro a gente discutir, né? E ela fala, para com isso, não existe isso, não existe. E ele chorando, por que você tá falando como se fosse morrer, né? Como se fosse me deixar. Mas ela morreu. E aí O quê? Direto. Ela morreu. Mas esse flashback tem o quê? As 3 páginas, assim, bem curtinho, assim. Sim. E é inacreditável o tanto de contexto que o Oda consegue passar. Sim. Em 3, 4 páginas. Ele fala que o pai dele era um grande pirata que foi embora, que a mãe dele tava doente, que a mentira dele que ele contava por que ele conta sabe, isso? Deixar a mãe dele, sabe? E não qualquer outra mentira, né? É por causa da mãe dele e tudo mais. Canalhas. E aí volta pro Mary, né, falando, ou seja, ele gritava, piratas estavam chegando. E aí quando você perdeu os seus pais, ele viu alguém que tava passando pelo mesmo que ele. Olha só que foda. Ele era pobre, ele era um cara, tipo, ele não tinha nada, literalmente era só ele e ele mesmo. E aí ele viu uma menina rica que tinha tudo e perdeu os pais, e ele só enxergou outra órfã como ele. E aí
aí ele foi lá assim, vou apoiar ela, vou dar o suporte que ela precisa pra enfrentar esse período difícil pra caramba da vida, porque eu sei como é que é. Zero pensamento de, tipo, privilégios e tudo mais. É simplesmente uma criança que perdeu a mãe e eu sei como é que é isso. E aí foi lá e... Empática, né? Exato, empática. Mas você pode perceber também que, além de ser amigo das crianças, um grande ponto que o Luffy percebe nas pessoas com que ele vai se relacionar é se elas são empáticas ou não. Porque ele é uma pessoa empática. Verdade. Ele não é uma pessoa... O Luffy não é inteligente, assim, nossa, que cara inteligente. Olha o plano do Luffy, assim. Ele literalmente saiu correndo na luta agora e se perdeu. Concordo. Então, assim, a parada dele é que ele é tão empático a ponto de ajudar todas as pessoas, assim. E no final, assim como o Sop, ele não quer um reconhecimento. Concordo. Ele só tava passando ali. Aconteceu ali. Uma amiga tava precisando de ajuda. E aí a gente deixa a cidade, né, a vila, com o barco indo embora. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante. O barco é uma caravela, é um modelo antigo. Não foi equipado para as mais perigosas aventuras que o mundo pode oferecer. Aí o barco reserva deles, né? Mas ele tem uma ovelha na ponta, assim como a cabeça do mordomo, né? E Perfeito. O mordomo se chama Mary e o barco se chama Going Mary. E aí eles vão embora no Mary pela primeira vez, zarpando. E aí você fica só com as criancinhas vendo, se despedindo e tudo mais. E aí elas ficam debatendo do que fazer agora e tudo mais. A vila tá muito silenciosa, né? E aí eles, acho que a gente tem que honrar o legado do nosso capitão, né? Tá todo mundo de acordo com isso? Não, tá todo mundo de acordo. E aí saem correndo, os piratas estão chegando e tudo mais, né? É uma despedida perfeita de um arco que bem imperfeito, né? Bastante coisa complexa ali de se entender. Eu, quando eu era criança, eu odiei esse arco. Eu achei uma merda. Nossa, eu adorava. Eu falava assim, mano, a mentira que ele ficava falando, acontece. Sim. Ele não consegue provar e no final ele é parte da mentira, porque ele é o pirata que tá indo embora da ilha, sabe? Mas o problema do Ed não é nada da história, do que o outro é o menino que gritou lobo. Tem um problema. Exatamente. É o menino que gritou lobo. Cara, já me deu uma travada. Um gigantesco pro Ed. Fazer o quê? Infelizmente é isso aí. Mas, na época eu não gostei, hoje em dia eu aprecio pra caramba. Muito diferente a forma que eu interpreto esse arco. Querem comentar algo ou a gente vai pra próxima parte, que é o que a gente já tá vivendo aí? Como eu não cheguei a pesquisar como é que é o desenrolar da história, tipo, eu não pesquisei nem personagens, nem nada, pra não receber spoiler. Maravilhoso. Assim. Tá certo. Talvez eu já tenha visto alguma coisa, mas ignorei da minha mente. Eu pensei que a menina rica, eu esqueci o nome dela, ela ia junto. Por acaso, eu imaginei, vamos formar um barzinho aqui. E pra mim, eles iam junto. Daí se afastou, eu fiquei, não! Muito diferente do comum, assim, né? É verdade. Você imagina que o casalzinho que ele tá propondo, vai ter a recompensa do casalzinho. E a recompensa é tão bonitinha que é ela falando pro mordomo que, tipo, nossa, como é ruim, né? Mas eu vou tipo, te falar, assim, vai ser estranho o que eu vou falar agora, mas eu acho que a Kaia não deixou de ser uma personagem. Sim. Não deixou. Ela vira o Spot chapéu de palha da cidade. Isso, que, assim, perfeito. Todo lugar que eles vão, eles cativam. E assim, eles não só cativam, como eles fazem amigos e tudo mais. E aí, dali pra frente, eles estão montando a história deles e deixando pra trás as pessoas que conheceram eles e viram que eles são pessoas boas. Isso. No anterior teve o prefeito com um cachorro, né? Só que a diferença é que não teve ninguém do bando daquela cidade. Ninguém foi pro bando nessa cidade. Mas, sim. Mas isso é verdade. Isso é algo que a gente vai explorar mais pra frente, né? Mas o Oda, ele nunca esquece uma vila. Sempre que a gente expande muito o universo que a gente tá voltando, ele volta naquelas vilas e ele mostra, tipo, uma reação, alguma coisa assim. Acontece uma notícia sobre o Luffy. Como que cada uma das pessoas que reage, né? A primeira página de cada capítulo tem um desenho, né? Tipo, a gente foi passando por agora, tava aparecendo, depois do Luffy bater no Bug, o que aconteceu com o Bug. E essas primeiras páginas essa história de capa, né, que eles chamam. Isso é só do mangá, né? Isso é só do mangá, porque o anime, ele tem uns episódios onde eles condensam umas paradas. Então, mas o anime, ele adapta, assim, ele adapta, tipo, ele tem uns 2, 3 episódios pra contar toda essa historinha do Bug, do que tá acontecendo. Ele junta as histórias de capa e conta uma história como se fosse um episódio normal, né? Mas isso é um negócio que se percorre pelo resto do mangá, assim. Isso. Sempre só que ele quer mostrar uma coisa paralela da história, que ele não tem espaço ali, ele mostra em pequenos quadrinhos, assim. Acho que teve um capítulo aí que a gente passou agora que tem a foto do Luffy com o Shanks, com a tripulação, todo mundo abraçadinho, assim, sabe? Sim. É muito diferente, criança, assim, né? Ele criança, exato. É que a gente tá expandindo, mas vai ficar tão grande o universo, né, como a gente já sabe, que essas histórias, elas estão realmente contando algo que tá acontecendo em outro lugar do mundo, e a gente precisa saber porque vai afetar a nossa história principal. Mas tem umas que só são... O Oda ficou com vontade de desenhar. De contar. Mas coisa, é aquela coceira que a gente falou, né? É aquela coceira. Ele deixou uma coisa sem explicação e eu vou pôr uma historinha de capa só pra explicar isso aqui. É que eu quero dizer que nem todas são explicitamente
uma história. Importante. Às vezes tem coisa lá que ele tá explicando, só que não é uma história. É só um desenho com explicações perdidas lá dentro. E tem outras que não. É realmente uma história. Uma história que você vai seguir e tal. Si E ele chama de parte 1, parte 2, né? Isso aí. Chegou a explicar porque ela tava doente? Alguma coisa assim? Não. Eu tenho uma memória falsa, que eu não sei se foi o anime que botou. Eu acho que é a mesma que eu tenho também. Que é do o Kuro tava envenenando ela aos pouquinhos. Perfeito. É que eu acho que no mangá eu tava lendo, não sei se apareceu isso ou não, mas eu depois refletindo, nossa, será que é ele que tava deixando ela doente justamente Cara, pra eu ganhar acho que no anime eles deram uma retroexplicada ali. Eu tenho essa impressão não também, tem? porque não era à toa que o plano dele tava chegando ao final. Isso. Porque, assim, né, é o mesmo plano do Dio Brando, né? Do Jojo. Do Jojo, assim. Ele tá envenenando ela aos pouquinhos, assim, ela achando que ela tá doente, criando a urgência de criar o quê? O atestado, né? O inventário dela lá pra deixar pra ele e tal. Só que tem uma questão que é meio que confirma que isso é canon, que é, no dia seguinte que ele é derrotado, ela tá muito melhor. Ela tá com o vestido e ela fala assim, exato. Eu decidi que eu não posso mais ser tão fraca e tal. Parece uma pessoa depressiva saindo de depressão. Mas na real pode ser simplesmente que o veneno, parar de dar o veneno todo dia. Parar de dar aquela microdose de veneno, no chá dela da manhã, tá ligado? Eu acho que eu tenho uma pergunta agora, é literalmente o volume passado, mas eu já esqueci. O que aconteceu com os pais dela? Porque eu lembro do capitão falando, nem eu queria que eles morressem, foi sem querer. E tipo, eu não lembro de explicar como eles morreram nem nada. Eu não lembro se foi um acidente, eu não lembro. Pô, não lembro. Que só falou que foi um acidente no mar, alguma coisa assim? Pais de One Piece, né? Ou morreram no acidente ou fugiram, né? Normal. A menina que morreu na escada! É verdade, verdade. Ó, não é querendo falar nada assim não, mas nesses capítulos aí, literalmente o cara fez um filho e foi embora. É verdade, é verdade. Pai do Sop. O pai e do deixou Sop. A mãe doente pra trás. E a mãe não odeia o cara. A mãe não mas odeia o as cara. mães do One Piece, elas são umas mães, literalmente. Sim, elas sim. amam, né? Verdade. Vamos lá. Então, vamos pra segunda parte, né? O Luffy chamou o Sop, mas ele nem sabia que cargo dá, né? Porque cada um tem um cargo, né? O Zoro Solo... Ele não é músico, ele não é cozinheiro. Não é, exatamente. Né? O que ele vai ser? E aí o Luffy tá testando as coisas novas do barco dele, né? Vou testar aqui o canhão. Aí o Luffy atira e erra o tiro, né? Não, a primeira coisa que acontece antes o Luffy faz uma bandeira. É verdade. Pra ser um símbolo, a Jolly Roger. Jolly Roger. Ele tá fazendo o símbolo dele. E é assim, o Luffy, ele, nesse capítulo, mostra que ele não sabe desenhar. E mais pra frente, ele continua não sabendo, ele não melhora essa técnica. Verdade. E aí o Sop desenha super bem, porque ele pichava ele faz a bandeira pra ele. Aí os caras dão um tapão na cabeça dele, tipo assim, não, pelo amor de Deus, você não é o capitão, eu sou o capitão, faz pra mim. Vou falar uma coisa. A minha mãe tá assistindo One Piece, né? Ela tá assistindo e ela tá bem mais pra frente do que a gente tá no clube aqui. Mas ela odeia, por exemplo, que batam no Luffy o tempo todo, ou que batam uns nos outros, entendeu? Ela fica brava com os personagens se batendo. E eu, por exemplo, assistindo com ela, eu não lembrava tanto o quanto que a Nami bate neles, tipo assim, o Luffy fala alguma besteira, a Nami dá um cascudão, né? E a mãe, por que tá batendo no capitão do negócio assim? Eu falei, mãe, eu acho que é uma criança. Eu acho que é um humor, sabe, meio pastelão, tipo, Chaves também tem isso. Chaves Muito. Mas Seu Madruga bate no adulto espancando uma criança. Isso, aí ali são crianças e tal. Mas Naruto também tinha isso, a Sakura bate direto no Naruto, porque ele faz qualquer coisa. Nasceu, ele bate. É meio que a diferença do soquinho pro socão quando bate faz um galo e o personagem fica gritando assim. Isso, e é engraçado. E aí... é cômico. E troca de cena já tá normal, de boa, não tá? Não é igual no meio de uma luta que tá roupa rasgada, sangrando as coisas e tudo mais, né? Beleza, vamos lá. Eles vão lá, atiram um canhão, erra o tiro totalmente, né? E aí o Sop fala assim, deixa eu tentar aqui. Atira e perfeito. E aí ele, caramba, acertei. Não, claro que acertei. Eu sou muito bom em mira e tal, não sei o quê. E ele realmente é bom em mira, né? Eu acho que ele não tava sabendo que as skills dele de estilingue se traduziam também pra um canhão, né, de barco. Mas é muito bom isso, né? Que eles atiram e tal, legal. Então já sei, você vai ser o atirador. Que bom, né? Ele ganhou a profissão ali, foi contratado. E aí eles entram na cozinha
É muito boa essa parte. Perfeito. Eles entram na cozinha do barco, estão discutindo ali o que eles precisam mais pra equipe deles, né? E aí eles... não, tem uma coisa que precisa muito, cada uma das equipes de pirata e tudo mais, né? Aí no verdade, né? Fala assim, então, beleza, todo mundo decide. Um cozinheiro, e ele fala um músico. Eles estão na cozinha ali. Fala, não, mas é verdade. Está com comida aqui. Nossa, deu uma caída legal agora, mas... a gente tá precisando de comida, né? Eles precisam de comida. E aí se reforça essa ideia logo em seguida com quem? Aparece alguém reclamando, eu vou destruir esse barco inteiro, eu vou matar vocês aqui e tal, porque vocês mataram meu amigo. E aí o Luffy tá assim, mano, o que aconteceu? Né? O Zoro lá dentro fala assim, quantas pessoas são? É um só. Então deixa o Luffy cuidar sozinho dele, né? Porque é só um cara. Só que é importante isso, pra eles terem uma discussão e tudo mais, e prender o cara, ok. Aí o Zoro sai e fala, pô, mas você não é o Johnny? Eles são amigos, eles são ex-colegas ali, né? Eu falei, você não andava sempre com outro cara lá, o Yosako? É o nome Yosako, não é o nome do outro cara? Eu acho que é isso. E aí ele fala assim, mas ele morreu. E aí eles explicam, né? Ele tá passando por um problema de saúde, em que as cicatrizes dele estão se reabrindo, né? E os dentes dele estão caindo, né? E eles estavam finalmente pegando uma sombrinha ali numa ilhazinha, né, numa rocha. De repente, um barco atirou com um canhão neles. E aí ele vai parar ali no meio da galera pra tentar se recuperar. Na hora, a Nami já saca. E também, mano, cara, é inacreditável um negócio desse. A Nami já pega assim, pega aí... Como que traduziram no de vocês? No que eu vi tava lima, mas não é lima, é laranja, né? Tava lima pra mim também. Mas eu acho que essa parada do lima foi um erro de tradução da época, porque a Nami é laranja, né? É laranja. E lima é tipo uma mexerica, seria uma parada meio assim, né? Uma lima pra mim é amarela. E a laranja é laranja, né? Humilde. E aí eles falam assim, pega a laranja lá e espreme na boca dele e tal, que ele tá com escorbuto. Escorbuto, eu aprendi em One Piece. E aí, quando eu fui jogar League of Legends, que tinha um cara que é um pirata, e ele tem uma skill que é remover escorbuto. E aí ele come uma laranja, e se livra de problemas ali do jogo, né? É doença de pirata, né? É doença de pirata. E aí a Nami explica, dá um pouquinho de aula de história da vida real, né? O escorbuto já foi mortal, mas hoje em dia a galera sabe que é só umas frutas cítricas e tudo mais, né? Que o que acontece é deficiência de vitamina C e D, né? Alguma coisa assim, que é isso que tá acontecendo no corpo dele. Aí o escorbuto faz as feridas se reabrirem e tudo mais, né? Tá deixando cicatrizar, essa que é a parada, né? Não cicatriza o machucado dele. E aí, beleza, tá com escorbuto, põe ali um pouquinho, o cara já levanta, pô, tô bem agora, tal, não sei o quê. Mas aí o Luffy saca, realmente, a gente precisa de um cozinheiro aqui, porque vai precisar fazer umas coisas com vitamina C pra gente, sabe, evitar essas doenças. Não toda vez que a gente tiver, a gente toma uma laranja. Evitar, manter a gente, sabe, bem alimentado. E o Luffy gosta de comida, então é fácil de convencer ele disso aí, né? Beleza. Decidiram que vão procurar um cozinheiro. Os caras, por sorte, que são caçadores de pirata, por isso que o Zoro conhecia ele, né? Fala assim, tem um lugar que eu conheço que tem cozinheiro, né? Mas vocês vão ter que convencer os cozinheiros de lá pra ver se juntam. Eles estavam relativamente perto até do lugar. Tava. Assim, né? É o barzinho da esquina pra eles ali, né? Exato. Porque eles vão logo em seguida pra lá. Muito bom. Na hora que eles chegam, assim, no Baratier, eu fico muito feliz, assim, de ver o Baratier, porque... Antes deles irem, o Johnny fala que tem uma pessoa que às vezes aparece naquele lugar. Isso, e aí por isso que o Zoro também fica interessado. Fala assim, aquele cara lá que você é interessado... Que tava procurando, né? Tipo assim, que o Zoro tava na busca desse cara. E antes também deles encontrarem também esse lugar, né? Logo junto, assim, eles encontram a Marinha, né? Um navio da Marinha. Logo junto ali. Muito bom. O Baratier, também não sei se vocês já viram, mas eu acho que eu vou colocar o link na descrição aqui. Tem um vídeo do live action da Netflix, em que eles já estão construindo o Baratier inteiro. Né? Insano. É um navio gigantesco. Não quero falar disso. Beleza. Os caras estão desperdiçando dinheiro insano. Os caras fizeram o barco do Shanks.
Cara, CG podia resolver, mas os caras estão construindo de madeira o barco, o Baratier, uma plataforma na frente para os navios atracarem e irem comer. Muito doido. Tamanho real, muito doido. Absurdo, com a bocona de peixe na frente, que é um formato de peixe, né? O barco. Insano. Inacreditável um negócio desses. Eu fico... Não, absurdo. Eu fico muito feliz. Mas, beleza. Vê o Baratier, chega o navio da marinha logo em seguida. Eles têm um micro confronto ali entre os dois, né? Os caçadores de pirata vai pra cima do cara e tomam uma coça. E aí o cara fala assim, não, deixa esses caras aí, mais a fundo do barco deles. Deixa esses caras aí mais a fundo do barco deles. Enquanto eu vou indo com a moça aqui pro restaurante pra comer. E aí manda uma bola de canhão. O Luffy fala, não vou deixar quebrarem o meu barco recém-adquirido. Vira um balão e se infla pra proteger o barco. E a bola de canhão vai lá e acerta o próprio restaurante que eles estavam querendo ir. Muito bom, tudo bem construído pra trama dessa parte. O cara entra pra pedir comida junto com a moça que ele tava lá, enquanto o Luffy é pego pelos cozinheiros pra ir lá pedir desculpas porque ele destruiu parte do restaurante. E aí essas coisas acontecem em paralelo. A introdução do Sandy é maravilhosa. Cara, é perfeito. É inacreditável. O tenente tá ali com a moça, tá jantando, almoçando, acho que é de dia, né? E almoço. E ele tá querendo se mostrar pra ela. Putz, essa me pegou muito, cara. Ele tá querendo se mostrar pra ela, mostrando os conhecimentos dele de vinho. E aí ele chama o garçom. Nossa, é perfeito. Mas, garçom, esse aqui é um vinho amadeirado dos montes nortes de não sei aonde e tal. E aí o garçom vira e fala assim, não podia estar mais errado do que isso. E eu não sou o garçom, eu sou o sous-chefe do restaurante. E vai embora. Ele nem fala qual que é o vinho certo. Ele fala, ele fala assim, você tá errado. E vou embora. Vou embora. E aí o cara que ele era o centro das atenções, porra, um tenente da marinha tá ali, levando uma bela moça pra jantar e tal. E aí virou o centro das piadas, né, galera? Todo mundo rindo. A galera não conseguindo se segurar de rir deles, né? Ai, que tonto, meu Deus do céu. Anos 90, né? Porque o Sandy fumando um cigarro no restaurante, né? Tranquilamente. Foi antes da lei do Maluf, do negócio. Antes deles implementar isso daqui não podia. Podia. Verdade, ele fumando sempre ali, como sempre. Que aí a versão da 4Kids. Ele era um pirulito. Era um pirulito. Né? É um chefe que tá sempre fumando um pirulito, sei lá. Cara, eu assisti One Piece quando eu era, tipo, muito criança, tipo, 10, 12 anos. E só bem recentemente, poucos anos atrás, que eu tive interesse e depois vi tudo, né? Uhum. Poucos anos é quantos, assim, mais ou menos? Um ano e alguma coisa. Durante a pandemia. Foi durante a pandemia, né? E foi durante a pandemia que eu descobri que ele tinha um cigarro e não um pirulito. Incrível. Porque o que passava na, sei lá, já era Cartoon, não lembro, não sei quanto tempo atrás, era com pirulito, era a edição da 4Kids. E deixava muito, assim, explícito que era um pirulito e todo mundo que assistia ficava assim, mano, por que esse cara fica com pirulito, tá ligado, mano? Um chefe de cozinha, chefe de cozinha com pirulito. Bem que o cigarro também, né? O chefe de cozinha também, cigarro. Mas essa estética já é explorada. Estética formada, né? De um chefe lá, de um restaurante francês. de um restaurante meio barra pesada também, ainda assim, fumando, assim, de lado e tal. E aí, beleza, ele se encrenca lá com o tenente fica puto, tá pensando numa vingança, volta pro Luffy lá pedindo desculpas. Meu Deus, você perdeu a perna por minha culpa, desculpa isso. Ele achou que tinha perdido a perna e já tava com uma perna de pau logo em seguida, né? Super rápido fazer a transição, né? E aí inocência, ele começa a chorar. E aí ele fala assim, não, a perna eu já perdi, mas eu tô machucado o resto do corpo, pô, sabe, não é isso. E meu telhado, você destruiu o restaurante aqui, ele fala assim, você quanto vai ter que pagar? Ele, não tenho dinheiro. Ele fala assim, então você vai ter que trabalhar pra ajudar aqui na cozinha pra pagar o prejuízo. Aí ele fala assim, tá bom, eu consigo ajudar. Ele fala, tá bom, você vai ter que fazer 1 ano. Cara, não, uma semana. Uma semana, ele tá negociando. 1 ano não. Uma semana. O cara fica puto. E aí rola meio que uma luta entre eles ali. O Luffy meio apanhando, ele não tá revidando até porque ele tá errado ali na situação. Ele que cometeu o erro todo. E aí, beleza. O chefe tá discutindo. Não, você vai trabalhar 1 ano, mano. Não é uma semana, 1 ano. Volta pra lá pra baixo. É perfeito. É perfeito. O tenente vai lá e chama de novo o garçom. Fala assim, o garçom, vem aqui. Vocês servem comida com inseto? Aí o Sandy, inseto? Mais uma referência clara a Chaves, hein? Mais uma. Aí ele fala assim... Ele sabe de algo. Ele fala, inseto? Aí fala assim, que tipo de mosca é essa aqui na minha sopa? Que besta isso aí, meu. O Sandy fala assim, desculpa, eu não sei, eu não sou especialista em insetos. E a galera de novo se racha, o cara tá tentando meter uma piada em cima do garçom porque humilhou ele, e aí só toma de volta. E aí...
o cara fala assim, não, o que você tá achando que você é? Eu sou um cara da marinha, tal, não sei o quê. E destrói a mesa e derruba a sopa e tudo mais. E aí que o Sanji fica puto. Essa é a minha pegada, essa eu não tirava não, mano. Ele fala assim, você não pode ter tirado a mosca da sopa e tomar o resto? E eu não tomava. Eu não tomava, não, desculpa. Eu sou um pouco nojento pra comida. Mas a sopa, sopa é foda, cara. A sopa é tudo líquido. Justo. Caiu um negócio ali, já era tudo. O negócio ficou... Eu tenho... Tá, mas em relação a isso, tem duas coisas pra falar. Primeiro é que, tipo, é spoiler. Então, vocês sabem por quê que o Sanji falou isso? Sim, tá claro. Ligado? Tipo, quem já sabe depois que acontece sabe disso. Mas a segunda coisa é que um spoiler que a gente vai falar daqui a pouco, que é desse volume, é que é um bar conhecido por pirata, tá ligado? Tipo, um pirata que sabe que tem que comer laranjas que morre por causa disso. Isso, é verdade. Então, tipo, mano, é uma mosca, tira, tipo, é pirata, tá acostumado. Tira e come. Não, e tem um outro detalhe muito específico nessa ceninha aí da discussão deles brigando assim sobre a mosca, que literalmente o Sanji olha, ignora e vai direto falar com a mulher do cara. Claro, já começa a dar em cima dela. Ele é super mulherengo, e aí ele começa a falar assim, não, eu tenho um vinho aqui específico, se quiser, você pode vir tomar um drink aqui comigo, não sei o quê. Sim. E, mano, o cara tá tirando um sarro dele, cantando a mulher dele. Mano, o marinheiro tá muito bravo. É que o Sanji também não tem limites, né, cara? Pelo amor de Deus, ele... Apreciador, né? Não, ele é um apreciador, mas ele não lê a situação, né? Ele já tava, mano, mandando em cima. Só que aí que tá, isso no anime mostra, mas no mangá não mostra a luta entre eles, porque é segredo. O Sanji lutando é segredo. Mas no mangá não mostra, já corta pro marinheiro e fala assim, então vamos lutar? Corta. Tá o cara ensanguentado, ou seja, o marinheiro tomou uma coça danada. O Sanji fala assim, desperdiça comida, quer vir pra bater em mim e tal, não sei o que. Pô, fica putaço. Corta de novo pra um outro chefe, que é o rival, talvez, do Sanji ali no restaurante, e ele pega e fala assim, o cliente é Deus, o cliente é o que manda, o dinheiro dele é que importa, ele tá treinando coisas contra o espelho de como receber um cliente, e todas as opções são péssimas, né, de como ele recebe um cliente, é sempre mal feito o negócio, mas ele vai lá, sai do banheiro, vai pro salão e vê o Sanji dando uma coça no cara, fala assim, tá maluco de bater num cliente pagante? É sempre essas histórias aí e tal, não sei o que, discutem ali os dois, o tenente tá ali no meio da discussão, tá tentando entender que tipo de restaurante é esse, mas o outro chefe vai lá e discute com o Sanji. Nesse meio tempo, a luta no segundo andar entre o chefe do restaurante, o Zef, né, o nome dele, e o Luffy, esquentou ao ponto deles brigarem e eles irem parar no meio do salão, quebraram mais ainda o restaurante, discutindo do porquê que quebraram o restaurante. E tão tentando entender, que merda é isso aqui? O que tá acontecendo aqui? Mano, vocês estão discutindo de novo? Pô, não é possível. E aí o Zef, ele bate no cara da marinha também. A marinha não tem autoridade ali dentro daquele restaurante. Ele não representa nada. Ele tá tentando se meter no meio de uma discussão entre os chefes. É ali que importa. Só que, enquanto acontece isso, é loucura, né? É uma doideira isso aí. Um cara da marinha vai falar pra almirante, o cara que a gente capturou, que era Marujo, da tripulação do Don Krieg, ele escapou da prisão que a gente fez. O cara falou, como? A gente capturou ele moribundo, tava prestes a morrer, e ele tá há 3 dias sem comer, desde que a gente capturou ele. Já demonstra algumas coisas aí, do tipo assim, a marinha, quando captura o cara, deixou o cara sem comer dentro da prisão e tal, pesado. Mas, o cara também é perigoso, porque ele tava moribundo e sem comer há 3 dias e ainda assim conseguiu fugir da prisão. Chega lá, entra, e aí, ao invés de ser servido pelo Sanji, é servido pelo rival dele. Aí ele mostra como é diferente o tratamento. Fala, cliente e tal, ele fala, ele xinga o cara, ele fala, eu não lembro como é que traduziram isso agora, desculpa. No meu foi bem-vindo, senhor bastardo. Senhor Bastardo, algo assim. Acho que é isso, No que eu vi era cara de polvo, alguma coisa assim. O cara fala assim, você vai comer aqui? Ou seja, a marinha tá acabando de falar que esse cara fugiu da prisão. E aí ele fala assim, não, é um cliente. O senhor vai comer aqui? Ele fala, vou. Só uma pergunta, o senhor tem dinheiro? E o cara tá tipo com uma arma assim, do tipo, não, vou comer aqui, mano, de graça. Só vai lá fazer a minha comida. E aí o cara vai lá e arrebenta ele, mostrando que ninguém ali é ruim de briga. Todos eles são muito fortes pra lidar com piratas. E aí, bate no cara também e fala, mano, o cara acabou de fugir da prisão, ou seja, ele é um cara perigoso, mas o cara deu uma porrada e fala assim, mais um vagabundo que quer comer de graça, tal? Pô, aí não, né? Vai lá, derrota ele, chuta ele pra fora. Nesse meio tempo, o tenente da marinha fala assim, eu tô fugindo daqui porque eu não quero nem saber desse restaurante maluco, cara. Tá todo mundo apanhando que entra aqui, né? Foi embora. Enquanto isso, o Sanji faz um prato de comida, o cara tá lá, foi encontrado moribundo na prisão, ficou 3 dias na prisão sem comer, fugiu da prisão, pediu um prato
prato de comida metendo toda a banca, mas apanhou de novo. O Sanji vai lá, entrega um prato de comida pra ele e fala assim, come aí. E aí o cara chorando, assim, começa a comer, ele fala, melhor comida que eu já comi na minha vida. Pelo amor de Deus, isso aqui é muito bom. Eu pensei que eu ia morrer. Aí quebra um pouco da máscara do cara. Porque ele tava metendo todo... né? Ele tava todo metendo uma pose de machão lá e mandando com arma e tudo mais. Mas pelo amor de Deus, o cara era um moribundo com fome. Ele tava ali, devia estar numa posição de humildade. Só que o Sanji... Só que aí o Sanji vai lá, entrega o prato de comida pra ele e come. Ele agradece e tudo mais, e o Luffy vê isso. O Luffy vai lá e vê... A frase perfeita, assim, ele olha, ele tá assim, ó, apoiadinho, olhando pra baixo, assim, vendo o Sanji fazer, porque não tem ninguém ali acompanhando ali o Sanji. Não tem acompanhando né? essas coisas, isso. Aí ele dá uma risadinha e fala assim, achei aqui o cara que eu tava procurando, sabe? Achei, porque não tinha uma criança perto pro Luffy começar a jogar caráter. Isso. Coisa. Precisava de um moribundo. Exato. Ele precisava de um moribundo aí. Aí o cara falou assim, já sei, é esse cara. Esse é o cara que eu quero. Ele falou assim, entra na minha tripulação já, você é mais um cozinheiro. Aí o cara fala assim, que? Não, eu recuso. E o Luffy fala, não, eu recuso sua recusa. E pronto, tá ligado? E você vai e acabou. E aí eles estão falando lá e falam assim, cara, meu trabalho como cozinheiro é fazer a comida. O cara pega e agradece, pula pro mar num botezinho salva-vidas da vida, né? Tipo, aquele botezinho bem pequenininho. Antes disso, ele pergunta pro Luffy o que ele queria como pirata e o Luffy fala que ele vai achar o One Piece. Verdade, vai achar o One Piece e vai ser o Rei dos Piratas. Isso. E na Grand Line, ele menciona a Grand Line. Passar pela Grand Line. Porque o cara fala assim, cara, não vai. Juro por Deus. O cara é perigoso, né? O cara perigoso falou, cara, lá é o inferno, mano. Não, esquece isso. Mas ele fala, tá bom, mas eu vou mesmo assim. E acabou. E aí o cara pega o botezinho salva-vidas e vai embora. E aí chega o Zé e fala, é você que tá aí, o Sanji, fazendo essas coisas e tal. E aí o cara pede desculpas, o Gin, desculpa, ele tem um nome, né, Gin. O Gin, ele fala assim, putz, desculpa, Sanji, você vai tomar uma bronca ainda por mim. Aí o Sanji vai lá e joga os talheres e o prato no mar. Mas como é que eu vou tomar bronca se eu não tenho nem provas do que eu fiz? E aí o chefe fala assim, entra logo aí e volta a trabalhar. E você também, o ajudante de... Como é que ele... Putz, tem um nome disso. Ele não é garçom ainda, o Luffy, né? Ele é alguma coisa. Não trabalha em restaurante, não sei. Ajudante de garçom. Estagiário, pode crer. Estagiário. Tem uma cena maravilhosa ali dentro. Ele tá todo mundo brigando. Cozinha, né? Quem assistiu Masterchef, porque você não sabe, é um reality show, né? Baseado na realidade, toda a cozinha assim. Tem a Ana Paula Padrão falando, 1 hora só pra fazer negócio. Beleza. Aí, cara, uma bagunça. Tá tudo correndo contra o relógio e o Luffy tá sentado assim. Aí ele fala assim, você tem tempo pra ficar parado aí? Ajuda alguma coisa, vai lavar a louça. Ele vai lavar a louça. E aí, todo mundo discutindo. Não, mas e o cara? Você expulsou ele. E se ele voltar aqui com o Don Krieg é perigoso. Ele é o pirata mais forte do East Blue. Já estamos setando algumas coisas aqui, né? Exato. Ele é o cara mais perigoso do East Blue. Tanto é que ele tava na Grand Line já. Aí, eles começam a ouvir um crack. E ele fala assim, o Luffy tá lavando a louça, ele joga e quebra todos os pratos depois que ele lava. E aí os caras falam assim, quantos pratos você já quebrou? Aí ele, desculpa, eu esqueci de contar. É muito bom, cara. É muito bom. Ele acha que é isso que as pessoas estão se importando. Ou seja, ele é incapaz de tudo que ele tá fazendo ali. Ele não consegue ajudar na cozinha de verdade. Mesmo aquela 1 semana que ele prometeu, ele não consegue fazer direito. Então eu vou lavar essa panela aqui. Ele queima a mão, só faz tudo errado. O cara fala assim, não, vai lá pra frente e vai receber os pedidos das pessoas e tal, né? Sai da cozinha aqui, porque tá quebrando tudo dentro da cozinha. E eles estão conspirando. E se o cara voltar, né? Nisso, mostra o Gin lá no barco com o Don Krieg, falando, então eu achei um restaurante que eles me ajudaram, me salvaram. Tá bom, então vamos lá. Volta de volta pro restaurante. Nesse meio tempo, o Zoro, a Nami e o Sop... Isso. Acontece até antes isso. Eles estão lá dentro do coisa, porque eles estão assim, o cara tá demorando demais, achou que ia só ir e voltar, né? Mas não, foi lá e tá trabalhando lá. E eles assim, tá aí. E ele fala assim, caramba, não é possível, vocês estão aqui me esperando e tal, no bem bom, enquanto eu tô trabalhando. Ele vai servir eles ali, o Sanji chega e ele dá em cima da Nami e tal, né? A Nami fala, não consigo pagar essas coisas, né? Ele, não, então pra você é de graça e tal, porque ele é assim. É isso e ela se merece, né? Porque ela tá dando golpe, assim, eu não tenho dinheiro. E ele, tipo assim, não, minha bela dama, não se preocupe, o seu jantar eu pago. Aí e o Zoro, os caras, tipo, ok. E aí começa já a ter a dinâmica entre eles ali, já se formando, né? Já se criando. Enquanto tá acontecendo isso, o Gin
chega com o Don Krieg. E o Don Krieg tá caindo aos pedaços. Ele tá... O barco tá todo destruído do Don Krieg. Tá um barco gigantesco. É gigante, assim, muito maior do que o Baratier. E o Baratier já é muito maior do que o deles, né? É maior até do que o da Marinha. Chega o barcão lá do Don Krieg gigantesco. E aí, tá lá com o Don Krieg. Os caras, meu Deus, ele veio cobrar e tal, não sei o quê. E aí eles falam assim, não, ele tá com fome. Ele precisa comer. Isso é engraçado. Ele fala, ele precisa comer. E aí eu tenho dinheiro agora. Porque eles devem ter tesouro lá dentro do barco e tudo mais. Só que até o cara que se importa com dinheiro, ele fala assim, não, alguém chama a Marinha aí, vamos prender esse cara aqui. Acabou, pega essa oportunidade pra prender os caras e pega a recompensa, sei lá, se precisar. Não vamos servir esses caras, eles são perigosos, os caras vão atacar a gente. Nessa, chega o Sandy com um prato de comida e fala assim, pode comer. É isso que o Sandy faz. Toda vez, o pessoal com fome, ele dá um prato de comida. A galera, você tá maluco? Ele vai trair a gente e tal, não sei o quê. Um cara começa a contar a história do Don Krieg. O Don Krieg é isso. Pra você ter certeza do que vai acontecer, não é do tipo assim, mas será? Pô, o cara é malvado, mas pô, ele tá com fome aí. O Gin era malvado também, mas ele ficou super agradecido pela comida. Será que o cara também... Mas não, o cara, ele é feito disso. Ele é feito dessas traições. Ele é um vilão. Ele é um vilão. Ele fala assim, não, ele começou traindo não sei quem, não sei o que lá, e é assim que ele ficou o maior pirata do East Blue, do mar em que eles estão. O Don Krieg termina de comer, tá forte, já vai lá e ataca eles, assim, ou seja, realmente se concretizou tudo aquilo. O Don Krieg fala, não, eu gostei desse barco aqui, o meu tá meio quebrado, eu vou roubar, esse barco aqui é meu. E a galera, não, você é maluco? Falou, não, eu tenho 100 piratas lá dentro do meu barco, e eles estão precisando de comida também, alguns já morreram de fome, mas façam comida aí pra os 100 caras e eu vou pegar o barco de vocês e vocês que se fodam. E aí a gente vai levar o barco de vocês. E eles, tá maluco? Acho que a gente vai fazer essas coisas? E aí o Sandy começa a ir, é muito bom, o Sandy começa a ir em direção à cozinha, tô indo lá. Todos os cozinheiros puxam a arma pra cima dele, ou seja, todos eles andam armados, fala, não vou deixar você fazer isso, cara, você tá maluco? É uma traição, né? Por enquanto é só ele a gente consegue lidar, mas os 100 caras, se tiver 100 caras, eles vão dominar o barco aqui, cara, não vai dar, não faz isso. E o Sandy vai lá, eu tô vendo alguém com fome, eu vou fazer a comida pra ele, dá licença pra mim. O Don Krieg fica falando, você é esperto, você sabe o que você faz, ameaçando. E eles falam assim, enquanto só tem um cara, a gente consegue lidar. E aí eles tentam atacar o cara e o cara mostra que ele tem uma armadura tipo Cavaleiro do Zodíaco, né? Uma capa. Ele defende com a capa, assim, dele, assim, e aí quando ele solta a capa dele, ele tá com uma armadura toda de ouro, assim. Tudo de ouro e tudo mais. Dentro da armadura tem várias armas, assim, ele começa a tirar. Então... Isso pra mim já é tipo Oda metaforando. É o Oda com metáforas ali do tipo assim, tipo o Kuro, que ele falou que o Kuro é um pirata pior do que o Usopp. Esse aí, o Don Krieg, já é do tipo assim, você é um cara de merda. Você tá cheio de armaduras e tudo mais, você é um cara podre por dentro, mas você tem uma armadura reluzente, ele mostra que ele foi uma construção dele, ele é um cara que ele só cresceu na vida traindo o de cima. Perfeito. Então, tipo assim, ele fala que ele traiu pra conseguir o barco, ele traiu pra não sei o quê, e assim que ele foi crescendo, e ele tem uma manopla, assim, como se ele fosse o Thanos, assim, sabe? Uma manopla de diamante. E tudo o de cara tesouro. Super rico, e a apresentação dele, ele fala que ele tá moribundo, eu não tenho dinheiro, tô com fome, não sei o quê, tá ligado? Então, tipo assim, você vê que o cara é de uma índole terrível. Terrível. Beleza, mas no visual dele você vê que a construção é metafórica, né? De tipo, por fora ele é todo brilhante, todo bem imponente, mas ele é um cara podre por dentro. Você quer metaforar, então eu vou fazer uma metáfora aqui, que aparece o chefe, que não tem a perna, não esqueci o nome dele. O Zef. Aparece o Zef do lado do, tipo, de perfil assim, ele e o Dom. O Zef, ele tem um chapéuzão enorme, aquele chapéu de chefe, só que é muito grande. É muito maior, é comicamente grande, Quando aparece os dois, um de frente pro outro, o Zef é menor do que o cara. Exceto quando ele tá com o chapéu, ele fica muito maior. Como se ele, sendo um chefe, ele é uma pessoa maior do que o outro. Sim, faz sentido. Não sei se isso é proposital, não sei se isso é uma metáfora ou se foi só pela piada. Eu vou te falar que, assim, tem muita coisa que o Oda, ele estuda, né? Essa é a questão. Ele estuda técnica de escrita, de desenho e tudo mais. Então, claro que nessa época aí, ele tinha o quê? 20 anos de idade. Mas ele pode 25, eu acho. Ele pode ter estudado naquela época do tipo assim, espelhos, sabe? Opostos e tudo mais. Colocar algumas coisas assim. É possível, sim. E você captou. Desde o começo, assim, o Oda gosta de trabalhar dualidade. Então, tipo assim, sempre o cara muito bom e o cara muito mal. Eles estão sempre interagindo. Mesmo em questão de força, assim, ele não gosta. O Oda não é o tipo de cara que vai ficar, tipo assim, comparando o poderzinho, assim, tal. Mas, na hora que o Don Krieg olha pro Zef, ele fala, opa, esse cara aqui tanto é que não é um cara comum. Quando o Zef chega com um saco de comida, ele fala assim, tá aqui, é comida o suficiente pra 100 pessoas. E aí os caras falam assim, chefe Zef e tal, não sei o quê. E aí o cara já fica, Zef? Conhece esse nome. E aí ele fala assim, não, mas você vai dar comida pra 100 caras e tal, não sei o quê. Aí o Zef dá um
chega pra lá pra todo mundo e fala assim, algum de vocês já soube o que é ficar faminto, achar que não tem mais esperança de você achar comida de novo e achar que você vai morrer por isso? Aí todo mundo quieto, assim, e só mostra ele e o Sanji. Os dois que pensam dessa mesma forma. Exato, Por que os dois pensam dessa mesma forma? O Sanji, nessa hora, acende mais um cigarro e fica quieto. Ele não fala nada. Mas tem uma outra coisa também que é meio importante, que o Zé fala assim pro Dom, você foi pra Grand Line e voltou. Não, peraí, tem uma questão. O Don Krieg fala do passado do Zef. Então, ele chega falando, tipo assim, você não é aquele pirata? Não, mas o Zef provoca isso. O Zef provoca. Porque a galera fala assim, esses 100 caras vão vir aqui bater na gente. Ele fala assim, se eles tiverem a moral de luta ainda neles, o espírito de luta dentro deles. Vocês não acabaram de voltar da Grand Line derrotados? Não é isso que aconteceu? O maior pirata do East Blue foi pra Grand Line e tá voltando aqui com um barco destruído, falando que perdeu metade da galera e tem 100 caras moribundos. Quem fala isso é o Don Krieg pro Zef. Então, aí o Don Krieg vira pro Zef e fala assim, mas você tá falando o quê? Você não é o Zef Perna Vermelha aí? Perna Vermelha porque ela ficava encharcada de sangue. Isso, você não, que é o capitão e chefe de cozinha de uma tripulação conhecida e tudo mais. Você era um cozinheiro que se recusava a usar as mãos em combate, e aí você só pegava e via a perna dele ensanguentada do combate e tudo mais. Você, pelo visto, que a gente achava que você tinha morrido no passado, mas você tá vivo aqui e sem uma das pernas. Você tá falando sobre ter moral depois de voltar da Grand Line derrotado, e aí o Zé fala assim, enquanto eu tiver as duas mãos eu cozinho, não tô entendendo. Ou seja, ele não é um combatente. Apesar de ter a perna vermelha, ensanguentada, de combater bem, ele é um chefe de cozinha. E ele tem as duas mãos, ele ainda cozinha, e aí por isso que ele tem o chapéuzão grandão e tudo mais. O Don Krieg, ele reconhece o Zef, e ele pega a carteirada que o Zef dá nele, ele devolve, e ele ainda vira e fala assim, eu voltei porque eu não tinha as informações. Você tem o diário de bordo de como passar pela Grand Line, eu quero. Só que, ele fala assim, não vou te dar, isso aí é uma memória minha, tal, não sei o quê. O cara fala assim, não, então eu vou roubar de você o diário de bordo. Mas aí ele vai pro barco alimentar os caras dele. Não, ele fala uma merda antes, né? O quê? Ele fala assim, que ele quer isso porque ele vai pra Grand Line, porque ele vai conseguir o One Piece e vai se tornar o Rei dos Piratas. E o Luffy lá de trás. O quê? O quê? Não, aqui não. Aqui não. E aí os caras falam assim, não, calma, você vai falar com o cara e fala assim, não, sobre esse assunto aí eu manjo. Sobre esse assunto eu tenho lugar de fala, né? Eu que vou ser o Rei dos Piratas, não é você. Eu não posso deixar você sair tendo falado um negócio desse. Só que o cara vai lá pro barco, fala assim, você não sabe nem o que você tá falando. A gente enfrentou, é aí que ele fala, não é? Que ele revela como que aconteceu que é do barco deles. Fala assim, a nossa tripulação ali de 5 mil... de 5 mil piratas foi derrotada tudo por um cara só. Quem fala é o... É o Gin. É o Gin. Ele, né? Vai embora exatamente, e o Gin conta a história. O cara foi lá alimentar os 100 funcionários dele, 100 funcionários dele, foi levar a marmita, e aí o Gin fala, nós somos derrotados por um só cara. E aí ele fala, aquele olhar de gavião penetrante, dá arrepio só de lembrar. E aí o Zoro já aguça a orelhinha dele do tipo assim, olhos de gavião, tal, não sei o quê. E aí o Zef, muito perspicaz, fala assim, nossa, você falou de olhos de gavião? Deve ser o olhos de gavião. É o nome do cara, não, né? É, olhos de falcão, né? Olhos de falcão que ele fala. Então. Pelo menos na minha... É? Na minha foi gavião. É? No seu foi gavião? É, eu vou falar. Fala assim, deve ser o óleo de gavião, né? E esse óleo de gavião é só um apelido, né? Depois a gente vai descobrir o nome dele de verdade. Ainda nesse volume. O Zoro fala assim, então o Yosaku lá falou que já foi visto aqui nessa região. Então ele tá certo. Realmente o cara foi visto aqui. Show. Eu tava procurando esse cara. Foi lá alimentar os 100 caras, o Don Krieg. Nessa hora, o barco é dividido em 3. E aí todo mundo, caraca, parece que o barco foi cortado. E a galera fala assim, não, cortado é impossível. Desculpa, não tem como cortar um barco desses. Não dá. Cara, é um barco gigantesco, e é realmente gigantesco, a gente sabe disso, foi cortado em 3. E aí eles estão tentando entender. Nos destroços do barco que se dividiu assim, aparece no meio, cara, vou falar, é muito estiloso, né? Não, acontece uma coisinha antes. O quê? Explode o barco, aí eles ficam, meu Deus, o que aconteceu? Aí vem os dois caçadores de piratas e falam assim, gente, aconteceu alguma coisa, a Nami fugiu com o barquinho. É verdade. Nesse meio tempo, putz, e agora? A Nami fugiu com o barco e tal, volta um pouco
pouco pra explicar como que ela fugiu, né? Ela tava vendo os cartazes de procurado, porque os caras são caçadores de pirata, eles andam com vários cartazes de procurado pra saber quem eles estão procurando. E aí ela olha um específico, fala assim, você ficou interessado nesse cara aí? Ah, não, mas ele é perigoso, mas fiquei sabendo que ele tá voltando a agir. Mostra ela com uma cara meio de preocupada, uns capítulos atrás, antes disso acontecer. O Oda gosta de fazer isso. Quando ele quer mostrar que o personagem tá preocupado, o personagem tá cabisbaixo, tem uns riscos assim na cabeça assim dele. Sim. Então, às vezes não tem um balãozinho, né? Você tem que prestar atenção no negócio, né? No anime é mais na cara. Às vezes é um quadrinho assim no canto da página. Só que no anime é a tela inteira que tá acontecendo, mostrando a pessoa cabisbaixa. A Nami já mostra assim, tá, não sei o que, beleza. Só uma coisa, eu vou me trocar de roupa, vocês podem olhar pro outro lado? E aí eles, beleza, tá, virou pra trás, né? Ela vai trocar de roupa. E eles, não, vamos dar uma espiadinha e tal, não sei o que. Ela já joga eles pra fora do barco. Cai do barco e ele fala assim, desculpa, galera, eu tô indo embora. E aí vai embora com o barco. E aí o Luffy fala, meu Deus, vão atrás dela, pelo amor de Deus. Pega aí um bote aí e vai atrás dela, né? Aí voltamos pra parte que eu tinha apressado. Aparece no meio dos destroços do barco cortado em 3, um barquinho. É puro estilo, é puro design do Oda, né? Não, muito. Cara, os caras falam assim, que é isso? É um barquinho que parece aqueles barquinhos de papel que a gente monta assim, sabe? Ele tem um design de caixão. De caixão, é um caixão em cima, assim, andando. Ele tem toda uma estética, ele é gótico, assim, meio né? gótica. Ele é gótico. Assim. Não, no anime tem velas com fogo verde. As velas com fogo verde em volta, assim, nas pontas. Perfeito. 4 pontas, assim. E ele navegando, assim, no meio do negócio, o barquinho dele é, assim, pequenininho, só cabe uma pessoa, que é ele, né? E aí uma cadeira. Aí os caras assim, não, é o Olho de Gavião, ele seguiu vocês até aqui. E aí ele fala assim, Ele fala assim, como que ele derrotou, então, quebrou esse barco? Ele fala assim, ele é o maior espadachim de todos. Do mundo, nem do East Blue dessa vez agora, de todo mundo que tem. E aí eles falam assim, mas como assim? Que espada que ele usou? Ele fala assim, se você tá buscando a espada dele, é só você olhar nas costas, porque ele tá andando, a cadeira gamer dele é tipo um crucifixo fudido em cima assim, e aquela é a espada dele. O cara é gótico, né? O cara que você chega nele e ele fala assim, não fala comigo não, menor, que eu tô sombrio. E aí, Drácula, né, mano? Exatamente, Drácula pra caramba. Ele chega, aí o Zoro fala assim, opa, não, vou lá pegar o barco da Nami. Opa, peraí, chegou o cara aqui, a gente já sabe que o Zoro tem o sonho de ser o maior espadachim de todos. E ele fala que tá procurando esse cara. Eu saí pra procurar esse cara, do tipo assim, cara, é o maior espadachim de todos. Quem é? Porque pra ele, a memória dele de o melhor espadachim que ele enfrentou era a menina, a Kuina. A Kuina, ele já superou ela, porque ela morreu quando eles eram adolescentes. Ele ficou muito melhor, continuando treinando. Então, mas ele perdeu a referência, porque todo mundo que ele luta contra, até os dois irmãos não gato... Não é espadachim, né? Não é espadachim, e ele simplesmente destrói os caras. Quando ele tá com as 3 espadas, ele destrói. Fala, tá aqui o cara. Se eu sou melhor do que ele agora, já sou o melhor espadachim do mundo. Mas se eu perco pra ele, eu pelo menos sei qual que é a distância entre nós. E aí ele vai lutar contra o cara e ele fala, vou lutar contra você. Antes de você comentar sobre isso, tem só um detalhe que eu quero falar. A gente comentou a do Kuro, da bala, do tiro. Falou, meio que perde a relevância. Aqui mostra bastante que vai perder a relevância em algum momento, porque um cara vai dar tiro no Mihawk, porque pra ele é totalmente relevante esse tipo de arma. Exato. Sim, já se cortando as balas, assim. Ele pega a espadona gigantesca e desvia, né? Já é pra gente olhar e já entender o quê? Em algum momento vai ter pessoas simplesmente banal esse tipo de coisa. Sim, exato. Eu acho que é muito bom o Oda já mostrando isso. Eu gosto do Mihawk aí. Porque é velocidade, mas não. Tem pessoas que é só relevante. Eu gosto da aparição dele aí. Eu acho que dá um bom teto, né? Dá uma subida no teto da história. E aí o Zoro fala assim, vamos tretar, vamos lutar contra ele. Aí o cara fala assim, o que tá fazendo aqui? Você lutar contra mim, cara? Se você soubesse, se você fosse um bom espadachim de verdade, você teria como saber a diferença entre as nossas capacidades sem eu precisar desembanhar a minha espada. E aí, mais pra frente, é igual a gente sempre fala. Coloca nesse lugar, né? O Oda explica muito melhor, sabe? Ou seja, o Zoro, ele é muito júnior. O Zoro é muito júnior pra ter chamado essa luta contra o Mihawk. Mas ele quer lutar. E aí o Mihawk manda, uma das melhores, assim, né? Ele fala assim, pra lutar contra um cara do East Blue, que é o mar mais fraco dos 4. É o mais distante, assim, do perigo, né? Então, isso é bom, porque a gente já falou assim, o Don Krieg, ele é o pirata mais poderoso do East Blue. Agora o Mihawk tá falando, mas o East Blue é o mar mais fraco de todos. Então o cara... Exatamente, ele é peixe grande em aquário pequeno. Ok, vamos lutar contra um espadachim bom do East Blue. E ele fala, infelizmente eu não tenho uma espada menor do que essa. E a espada que ele tira é o crucifixo que ele tem no peito. E como ele é o Drácula, né, ele é viciado em
sei lá, em cruz, assim. Então a espada tem uma cruz, o colar então ele tem um colarzinho que é uma cruz, ele puxa e é uma faquinha minúscula, muito pequena, muito pequena. Em casa não teria utilidade um negócio desses. E o tamanho do menor violino do mundo. Tá? Exatamente. O Zoro tá com as 3 espadas, que é pra eles deixarem bem claro. É o Zoro full power e o cara brincando com criança. O Zoro vai pra cima com tudo, com as 3 espadas, e o cara segura com a espadinha minúscula, as 3 espadas do Zoro. O Zoro fala assim, eu não consigo me mexer. É tão grande a diferença assim, não é possível. Tem algo de errado com essa escala. O cara é muito mais forte do que eu, não é possível. Pega, prepara um golpe pra ir pra cima do cara. Na hora que ele prepara o golpe pra ir pra cima do cara, o cara simplesmente pega e enfia a espada no peito do Zoro. E aí, o Zoro fica parado. E aí o cara pergunta, por que você não recua? Por que você não dá um passo pra trás nesse momento? Se eu continuar aqui, eu vou perfurar o seu coração. E aí o Zoro fala assim, que eu sinto que se eu der um passo pra trás, eu vou quebrar uma promessa pra alguém que eu não posso quebrar. E aí o cara fala assim, mas se você continuar aqui, você vai morrer. Aí o cara fala assim, eu prefiro morrer. E aí o Olhos de Gavião fala assim, caramba, o cara prefere morrer do que quebrar uma promessa. Acho que tem algo aqui. Ele enxerga, né? Ele enxerga ali, primeiro né? que é dos dele, é espadachim. Sim. Mas ele fala assim, mano, espadachim, qualquer cara que pega uma espada é um espadachim. Mas um cara que mas fala... tem um lance de não virar as costas, isso, assim, sabe? Mas o cara que faz umas dessas é outro nível. É um nível de que ele respeita aquilo, né? E ele fala assim, tá bom, pega, coloca de volta no colarzinho dele a espadinha minúscula, então eu vou lutar pra você, come a espada grande, que é a espada preta, que mais pra frente a gente vai ter uma mega explicação do porquê que a espada é preta. Né? Existe todo um mistério falando que essa aparição do Mihawk foi o que fez Oda alterar a história de One Piece de 5 anos pro tamanho que é atualmente. Pode ser, mas... Não, o Oda falou que esse foi o momento. Que ele falou assim, não vai dar pra eu escrever tão rápido assim. Não vai dar. Ele pega e fala. Uma das partes meio... Eu não sei quando vocês comentaram que eu tava meio fora, né? O Mihawk tá usando uma roupa da Inquisição Espanhola. Minha mãe... né? Minha mãe, quando viu ele chegando, o Mihawk chegando no barquinho dele e tal, minha mãe falou assim, nossa, é espanhol esse cara. E eu falei, sabe que engraçado? Pra quem não sabe, o Oda já decidiu as nacionalidades dos personagens, né? Porque quando a gente fala que o Luffy é brasileiro, é porque o Oda falou. Se fosse no mundo real aqui, o Luffy seria brasileiro, o Zoro seria japonês, porque ele é samurai, essas coisas de espadachim e tudo mais. É francês, né? Cada personagem tem uma origem bem diferente, né? O Oda já meio que deixou isso cânone. O Mihawk, ele seria romeno, porque é de Drácula. De Drácula, né? Mas a roupa, que é o nome dele mas a roupa dele é espanhola, é 100% espanhola. Aí ele tá lutando e fala assim, tá bom, eu vou lutar pra você a sério agora, com a minha espada, que é a espada preta, tem um nome, a espada, ou seja, isso é importante, e essa é a espada mais forte do mundo. Ele já explica ali, ele fala, só que isso aqui não é normal, você tá entendendo? Essa espada que eu tiro das minhas costas, ela não é normal, você não tem como ganhar ela. Você entendeu que eu cortei o barco ali atrás, no 3? Vamos lutar. E aí o Zoro prepara todo o golpe dele, isso é interessante. Na tradução, ele começa assim e se perde um pouco nisso, mas os golpes do Zoro, principalmente os mais longos, são haikus, são aqueles poemas japoneses que são tipo 2 sílabas sempre e tudo mais. É por isso que tem sempre um negócio, não, o tigre, não sei o que lá, tal, e aí dá o Sanzen Senkai, né, que é os 3 mil mundos, que o golpe que é teoricamente é o mais forte que a gente viu até agora do Zoro. Sim. Que ele sempre dá esse golpe e ele sempre destrói quem tá na frente dele. E ele vai lá, faz isso, e aí ele fala assim, eu entendi 100% do tamanho da diferença que estamos entre nós dois. E aí, nisso que ele faz, as 2 espadas que não são as importantes, né? A mais importante do Zoro é a que ele sempre carrega na boca, que é a da Kuina. As 2 espadas da mão dele se despedaçam, simplesmente quebram. Tão grande é a diferença entre os dois. Nessa, o Zoro vira de costas, né? Ou seja, tipo, ele atravessou o cara, só que ele apanhou, e vira de costas pra ficar de frente pro Mihawk. E aí o Mihawk perguntou, por quê? E aí ele fala, cicatrizes na costa são sinais de um covarde, né? E aí o Mihawk falou, tá bom, deu um golpe de peito assim aberto. É muito foda, assim, é absurdo, assim, é um puta corte que, só assim, acabou. Corta logo em seguida pro Luffy, desesperado. Só que, enquanto tava rolando a luta, o Luffy segurou os amigos do Zoro porque eles queriam intervir. Ele falou, não. Só que quando acabou a luta ali, ele ficou desesperado. Todo mundo foi pra lá pra ajudar o Zoro. O Luffy se estica, de novo, aquele momento que todo mundo, caraca, esse moleque tem uma Akuma no Mi. Sim. Ele chega pra tentar bater no Mihawk, o Mihawk só esquiva, tranquilo. E aí ele enfia a cabeça na madeira, salta assim, e aí o Mihawk fala assim, relaxa, eu não matei o cara. O Mihawk já tá percebendo assim, do tipo assim, pô, aquele moleque foda, não matei porque tem coisa aí, mas aí já
veio o amigo dele querer ajudar. Bacana. Falou, não matei ele. E a galera assim, Zoro responde e tal, não sei o quê. Quando o Mihawk atacou o Zoro, ele fala assim, não tenha pressa de morrer, porque o Zoro não recuou, negócio assim. Ele falou assim, eu podia ter matado, não tenha pressa de morrer, fica melhor, você tá entendendo? Ó, meu nome é Dracula Mihawk, ou seja, realmente é um Drácula, e eu vou esperar por você no topo. Ele é o farol do cara. Assim, não tem ninguém que me desafia na espada, não tem ninguém, eu sou o maior e eu vou continuar sendo o maior. Você quer ser o melhor? É até mim que você tem que vir e me derrotar, porque eu sou o topo. E aí, a galera tá todo mundo preocupada, os amigos já recuperaram o Zoro ali, tá no barquinho, tentando reviver ele. Você tá bem? Fala alguma coisa, fala pelo amor de Deus. Essa cena, se vocês puderem ver no anime, porque o que o dublador entrega, meu irmão, é insano. Você só vê o Zoro com a espada levantada, ou seja, ele nem não falou nada naquele momento, ele só levanta a espada e ele fala pro Luffy, nunca mais eu vou perder. Daqui em diante, todas as lutas, até o seu melhor espadachim do mundo, eu nunca mais vou perder. Tem algum problema com isso? Rei dos Piratas. É a primeira vez que o Zoro fala assim, eu tô com o Rei dos Piratas aqui do meu lado, entendeu? Sim. Tá, a gente não tá nesse momento ainda, mas é o futuro. É o futuro de nós dois. Eu encontrei o topo. Eu sei o tamanho da diferença entre nós dois. E eu sei que é um caminho que dá pra percorrer. É muito foda. O Zoro, quem discordar, que ele é o melhor personagem da população. Não o melhor personagem, mas assim, o mais leal ao Luffy. Nossa. Eu acho difícil, porque é uma competição muito foda, sério mesmo. A gente vai chegar nas minhas dúvidas, mas no futuro, Quando a gente ele cresce bem. Quando a gente tiver uma tripulação toda montada, a gente começa a discutir sobre isso. São 1000 capítulos. São 1000. Mas, cara, é muito foda. É muito foda porque, pô, essa cena é maravilhosa. O dublador fala com uma vibração na voz, ele tá quase chorando. Dá pra ver que o dublador teve que segurar pra não chorar enquanto ele falava isso, chamar o Luffy de Rei dos Piratas, tá ligado? É muito, muito, muito bom. O Luffy só sorri e fala, não tem nenhum problema com isso. O Don Krieg viu toda essa luta se desenrolando e falou assim, não, mas você não veio aqui atrás de mim e tal? O cara fala assim, mas eu já vi o suficiente, né? Eu já tive minha diversãozinha. Eu sei do que você é capaz, eu sei. Eu já tive minha diversãozinha, mas eu vou voltar pra minha soneca. O Don Krieg vai tentar bater no cara. Ele fala assim, você não tá entendendo ainda, né? Ele puxa a espada, sei lá o que acontece. Eu acho que ele bate com a espada na água, né? Porque vai mó agona pra cima. E aí... Uma onda gigante. Simplesmente ele não tá mais lá. Simplesmente ele desapareceu, né? Ele falou, não, já acabei a minha parte aqui, né? É muito interessante essa parte. Faz todo sentido ele ter parado nessa parte e falar, rapaz, 5 anos, acho que não vai dar claro, Claro. Porque aqui dá pra ver muita coisa que lá pra frente você fica, nossa, essa parte do Baratie quando tudo muda. Não, a gente conhece um Zoro que vai lutar contra os 2 gatos lá, aí ele, tô só com uma espada. Se eu tivesse minhas 3, eu derrotava o cara. Enquanto a gente tem o Mihawk, que tem nas costas dele a espada mais poderosa do mundo, mas ele puxa uma faquinha de brinquedo da Lego. E acaba com o Zoro. Power, com as 3 espadas. Porque ele é um espadachim foda. Não só ele tem a espada mais forte, mas ele tem a espada mais forte porque ele é o espadachim mais forte. Tá entendendo? É uma diferença muito, muito grande. Só que o Zoro, na luta, ele entendeu tudo que ele precisava entender ali, entendeu? Ele falou assim, cara, eu compreendi, eu imagino que você tá, tipo, aqui, e aí você, tipo, está no meio de um show. E aí você tem toda uma multidão em sua volta. Aí você fala assim, tem uma galera aqui, em volta de mim tem umas 50 pessoas. Aí mais pra frente, umas 100, 200. Aí tipo, você pega um drone e vê de cima uma visão aérea. Você fala, mano, tem 5 milhões de pessoas aqui em volta de mim. É absurdo o negócio, assim, a dimensão. E aí o Zoro fala, finalmente eu vi qual o tamanho desse mundo que nos separa, entendeu? Muito louco. Não, é nessa hora que ele percebe também que, tipo, ele só vai terminar a missão dele estando no topo do mundo, tá ligado? Sim, tipo, sim. Tanto que ele fala pro Luffy, não fala, chama ele de Rei dos Piratas e tudo mais. Porque ele sabe, só vai ter o nível de poder realizar o sonho dele lá, que é essa mulher espadachim e derrotar o Mihawk, que agora ele sabe quem que é esse cara, tipo, lutou contra ele uma vez, né? Muito bom, muito bom. Quando ele estiver no nível de meu capitão é o Rei dos Piratas. Tá, não só isso, mas eu acho interessante que o Zoro, quando ele é introduzido, ele tem um pouco de preconceito de virar pirata, né? Ele, não, eu sou um caçador de piratas, né? Não sou um pirata. Piratas são os caras malvados. Sendo que o Dracula Mihawk, ele é um pirata. E ele é o melhor espadachim do mundo. Ou seja, não é incongruente, não é incompatível. Dá pra você ser um pirata. E não só isso, como pelo visto, ajuda muito, né? Principalmente se você for um pirata espadachim
da tripulação do Rei dos Piratas. Naquele momento, várias coisas se encaixam. É incrível mesmo. Duas coisas. Primeiro que o Sanji fala pro Zoro assim, né? Gritando, fala, mano, mas por que você só não desiste do seu sonho? Tipo, deixa quieto isso aí. É uma coisa que a gente vai ver no próximo volume, né? Mas é importante deixar isso ressaltado. E uma pergunta minha que foi no momento que eu tinha saído, vocês falaram do Mihawk falando do East Blue, né? Sim. Fala, sim. comentando. Perfeito. Então era isso. Que o East Blue é o mar mais fraco dos 4 Isso. mares. Ele basicamente tava chegando pra vocês falando, mano, vocês são Isso todos formiguinha. Foda-se quem é o rei das formiguinhas. Vocês estão em dungeon level 10. Eu tô level 100 aqui já, tá ligado? isso. Vocês, mano, não fazem nem No cosquinha. endgame já, vocês Importante aparecer esse tipo de coisa que até agora o Zoro não teve dificuldade, o Luffy não teve dificuldade, ninguém teve dificuldade. É bom ele ter já precipitado, ter determinado que eles estão batendo nos outros que não são nada, que ninguém se importa. E é eu acho engraçado legal como... porque eu acho que é um bagulho diferente, tipo, de... Você pega... Tem muito shonen que não seta um teto assim. Perfeito. E, tipo, acaba virando uma coisa assim. Deixa o teto. O próximo vilão maior. O próximo vilão maior ainda. Perfeito. E a gente não tem visão do que seria o fim dessa jornada. Uma coisa que eu gosto é que o Mihawk, ele é o teto de espadachim, né? Eles não falam, ele é o cara mais forte do mundo. Ele é o melhor espadachim do mundo. É isso que ele é. Tanto é que, por exemplo, o Don Krieg, ele tem uma frota de 50 barcos e tem 5.000 pessoas na frota dele. Então é uma coisa grande. E ele, beleza, ele foi pra Grand Line porque ele achou, tô pronto. O Mihawk derrotou sozinho. E o Mihawk tem um barquinho que cabe uma só pessoa. Então, você coloca em perspectiva, assim, do tipo, é ter 5.000 pessoas que faz você ser perigoso? Ou não? São skills mesmo que você pode ter, que aí seria realmente algo perigoso, entendeu? Ou poderoso. Mas isso eu tenho duas coisas pra falar. Primeiro que o Don Krieg em si já é muito poderoso, sozinho. Ele não precisa da tripulação no geral. Sim. Mas ele teve só muito azar. Não. Ele caiu com o pior cara, né? Eu tenho uma teoria pra isso, só que aí deixa explicarem um pouquinho mais pra frente. Porque, Justo. Porque envolve você saber o que é o Mihawk. Eu falo sobre isso. O que ele tá fazendo aí, né? Isso. Né? Eu acho importante. Eu acho que ele tá ali de propósito. Não é, estava a esmo dando uma soneca. Não. Eu acho que ele toma as sonecas dele naquele lugar, entendeu? Não, mas o que eu quis dizer é o seguinte: ele é forte o suficiente pra tá lá, na Grand Line. Justo. Mas Entendeu? é justamente por ele ser forte assim, que você fica pensando assim, mano, o cara que claramente é tira alto, assim, sabe? O que ele tá fazendo no East Blue? E ele saiu da Grand Line, né? Ele da saiu da Grand Line pra isso, exato, e aparece ali no Baratier. O Don Krieg fica revoltado que o Mihawk não quer a cabeça dele, tipo assim, ó, como assim, eu sou pouca coisa? E ele dá uns tiros no Mihawk, o Mihawk, ó, vai embora, desaparece. E aí o Don Krieg começa o plano horrível dele de destruir já meu barco mesmo. Tá bom, meu plano de era pegar esse barco aqui, vamos tomar esse barco dos caras. E aí o Baratier abre uma portinhola por baixo, assim, que abre um deck pro pessoal ficar em pé. E o Don Krieg já começa a atirar nos próprios piratas, começa a mandar os caras saquear lá, destruir tudo, tomar o Baratier pra eles. E é aí que o Luffy vai trabalhar, vai entrar no coisa. Primeiro, o Luffy já tá, assim, revoltado. O cara falou que ele ia ser o rei dos piratas no lugar dele, né? Ele já tava só esperando a hora pra ele sair na mão com esse cara. Ele não interferiu na luta do Zoro em respeito ao Zoro, né? O Zoro tá ali caído, tem a cena dele e tudo mais. E o Zoro foi, né? Você lembrar, é bom lembrar. O Luffy falou, vai embora, vai lá atrás do barco da Nami, eu vou depois. E o Sop fala, tá bom, fica aí, convence o cozinheiro aí com você também. E traz o nosso cozinheiro já pra lá. É interessante porque o Oda não faz a parada de manter o grupo sendo só funcional se ele tiver inteiro. Perfeito. Não, cada um sabe a sua função. Então, assim, vocês vão lá, eu vou resolver aqui, eu vou levar o cara pra lá, cada um do seu trabalho. Assim, o Luffy negocia aí, né? O Luffy fala assim, ó, esquece aquela uma semana de trabalhar aqui. Se eu me livrar desse cara aqui... Eu te ajudo com esse cara aí e você mata minha dívida. E aí o cara falou, tranquilo, se livra desse cara aí, você não precisa mais me ajudar. Até porque o Luffy só ia trazer prejuízo pro cara lá. Não, e começa a dar ruim porque a primeira coisa que eles vão fazer é roubar um barquinho assim e o Sanji já vem dar uma voadora no barco, o barco sai voando, assim, sabe? Sim, muito bom. Pra mostrar que esse é o poder do Zoro, né? Ele luta ali com as pernas também. O Sanji, do Sanji. Perdão, com o Sanji. Ele luta com as pernas ali tal qual o Zef, já tinha mostrado ali uns golpezinhos e tal, mas ele literalmente chutou um barco.
Chutar um barco é diferente, né? Ok, chutar exato. É outra parada. Você chutar um cara folgado que foi falar mal da sua comida no restaurante é uma coisa. Mas atacarem um barco e você chutar um barco é diferente. Nunca fiz, mas deve ser meio complicado. Exato. Imagina. Acabou o capítulo? Ponderações? Acabou, é isso. Acaba com o setup pro próximo... pra briga. Acaba justamente nesse momento. O Luffy pronto pra sair na mão com o Don Krieg. O Sandy percebe ali que tá acontecendo alguma coisa ali esquisita, assim. Ele vai meio que ajudar. Tá no setup pra próxima batalha, né? É isso. Falar pra vocês que esse segundo volume, né? Esse aqui, ele é muito melhor do que o primeiro. Muito melhor. Ele fica com a parte boa das lutas e da parte do arco do Usopp. Já foi setada a parte chata, que é o conto do menino que gritava lobo. E aí já fica resolvido ali a luta, os plot twists, a explicação do óculos do mordomo, o barco, como que eles conseguem o barco, a menina tava sendo envenenada, ela fica bem logo em seguida, e ela tem um sonho, o porquê que o Usopp mente, sabe? Tudo já ali, e aí já parte com uma coisa bem simples. Estão testando o canhão, isso aí já dispara um negócio de tipo, eu conheço um restaurante que fica aqui perto pra vocês pegarem um cozinheiro lá. Direitinho, sem enrolação nenhuma, estão no restaurante, no meio do restaurante acontece um monte de coisa, por sorte já seta todo esse mundo de One Piece do tipo assim, níveis, entendeu? Don Krieg é o melhor do East Blue, que é o mais fraco dos mares, porque chega um cara que é o melhor espadachim, já luta, já seta tudo. É um trabalho de maestro, assim mesmo, esse volume aqui, entendeu? Lendo, a gente lembra de pontos importantes que ainda são relevantes pra história. Vai do Shanks, no começo, né? Pula Orange Town, pula muita coisa, e aí chega as mentiras do Usopp, aí pula o Baratie. Então, a gente já percebe que o primeiro volume, ele é muito introdutório. mais básico. Assim. Introdutório. Tem o bug também, né? Tem o bug, mas é mais a existência do bug do que o que ele tava fazendo e tudo mais. Sim, perfeito. Mas, a gente tem uma pessoa aqui que não sabe o que acontece depois. E eu acho importante perguntar. Era isso que eu ia falar, O que ela tá achando? Perfeito. O primeiro ponto, assim, que eu tenho que discutir quando eu tava lendo, por que raios a pessoa comeu e ficou bem? Não faz sentido a comida ser tão potente Isso assim. Isso é uma coisa do mundo de One Piece. Você vai ter bastante também. A comida, ela é uma poção. Ela é uma poção. É uma poção de RPG, exatamente. O Yosako, que tava passando o escorbuto, espremem a laranja, ele já começa a dançar. Aí a Nami fala assim, magicamente. Impossível você ter melhorado já, tal. Aí ele fica meio fraquinho depois, não sei o quê, mas ele fala, não, já tô bem, tô melhor. Mas também é isso, tipo, comeu a laranja já é impossível, literalmente, seria tipo semanas de recuperação e tal, de verdade, né? É só que eu tava olhando aqui a primeira página dos capítulos e tem uma outra parte importante que eu esqueci e todo mundo esqueceu. O bug. Entre as historinhas que estão contando na primeira coisa, na capa, tá contando a história do Bug encontrando uma mulher muito bonita, assim, que o Bug fica apaixonado, e ela mostra um desenho do Luffy que ela fez, assim, e daí tá os dois, tipo, indo procurar ele, caçar ele. Eles se unem por causa disso, né? Lembrando que o Bug continua estando pequenininho, né? Só pezinho, mãozinha e a cabeça. Mas ele foi resgatado. Ele passou por uma puta aventura em várias páginas, mas ele foi resgatado e agora tá de volta em algum curso. Tem uma capa dele encontrando com aquele homem barril. O Gaimon. Gaimon. Mas tinha mais uma coisa que eu tava vendo. Lembra o garçom que tava servindo mais fortinho lá? Eu acho que era Pátio o nome dele, alguma coisa assim. Acho que é isso mesmo. Tem uma cena, eu acho que isso não é nada relevante, mas até anotei e achei besta. O que ele suga pelo nariz? Tem uma hora lá que ele vai lutar e ele suga um negocinho pelo nariz. Caramba, Se eu te falar que eu não reparei. Não lembro também, bem, não lembro. tipo, sutil assim, daí eu fiquei, ai que drogas isso, sei lá. Sei lá. Foi isso. Outra coisa. Eu fiquei pensando, nossa, a Nami é meio cobra, né? Ela sempre tá tentando fugir, mas deixou claro que o objetivo dela é só em benefício próprio. Eu fiquei pensando, nossa, será que vai até, sei lá, volume 1000 isso aí? Ela tá dando uma choradinha, assim, quando ela vai embora, assim, né? Isso, é importante, assim, ela tá indo embora, e aí ela fala algumas coisas do tipo assim, foi legal enquanto eu tive com o Luffy e tudo mais, né? Mas eu quero ser livre, mas eu tô perto do meu negócio, eu só quero ser livre. Só que ela fala assim, duas coisas. Eu queria saber se eu voltasse pra eles, se eles me teriam como amiga ainda ou não. Mas tô perto do meu objetivo. E aí ela fala um nome.
Aí o nome é Bellumer, a gente guarda esse nome, coloca na pastinha, que a gente vai ver em breve. Mas ela fala isso e ela vai... Ou seja, ela tá indo embora. Ela é uma cobra, ela traiu eles acabaram de ganhar o barco. Tem outra coisa, o Zoro fala, deixa essa mulher aí, mano. Ela é mais problema do que qualquer coisa, ela fica traindo a gente por qualquer coisa, dinheiro. Aí o Usopp fala, ela foi com o barco. Aquele barco é importante. Por quê? Quem deu o barco pra eles foi a Kaia, a menina que o Usopp tá assim. Mas também é outra coisa que a gente pega e guarda na pastinha, né? O Usopp tá preocupado com o barco. Tipo assim, beleza, Sim. a Nami quer ir embora, não quer fazer parte do bando, vai embora. Só que o Luffy fala, ela é a minha navegadora. Eu já decidi isso e a gente vai atrás dela. E a gente guarda isso pro próximo negócio. Mas sim, ela tá traindo eles e indo embora. E levando o barco embora. Pode ser que eles... Mas ela é uma ladra, né? Tipo assim, tirando os outros personagens que tiveram a empatia e tudo mais, etc. A Nami, querendo ou não, todos os momentos que ela é introduzida, ela é como uma pessoa que tava roubando, tava tirando proveito dos caras, tava enganando. Ela em nenhum momento tinha dito que ia se juntar ao bando. Era sempre aquilo lá que ela falou em Oriental. Isso. Eles estão... Tá usando eles, ela tá usando ali. Sempre tem uma conversa entre os dois, o Luffy e ela, que ele tá assim, o Luffy, por que esse cara maltrata a tripulação dele? E aí ela fala assim, por que você tá tão surpreso assim? Eles são piratas. É isso que é ser pirata. Não é o que você tá falando que é ser pirata, que é ser bonzinho e amigos e não sei o quê. Só que aí, quando ela vai embora, ela fica com aquele negocinho assim, do tipo, pô, foi legal esse momento que eu tive com eles, né? Que pena... É diferente, né? Que pena que eu tenho objetivos diferentes, tô indo embora, né? Mas ela fica com aquele pesar, ela vai embora com aquele pesar. E é só isso que, por enquanto, importa. Mas sim, ela é uma traíra, ela foi traída. Ela podia falar pra eles qual o objetivo, pra todo mundo ajudar ela, alguma coisa assim, mas amigavelmente. Guarda esse sentimento no seu coração. Guarda esse sentimento no seu coração. Pode guardar com gosto que guarda. o homem trabalha bem. Guarda, vão te mandar várias vezes uma imagem no Discord. Confia no Oda. Confia no Oda, porque ele nada disso que você tá falando, tá comentando, vai desapercebido. Todo mundo sente a mesma coisa que você, e hoje em dia tem gente que a Nami é a favorita e acha muito foda e tudo mais, entendeu? Mas dá tempo ao tempo que aí tudo se encaixa, entendeu? Eu acho que vocês no 3 ainda, talvez ainda mais um tempinho, mas vamos lá. Mas guarda esse sentimento. Não é pra, tipo assim... Eu acho que é mais, viu? Acho que é mais. Eu acho que o próximo arco, o 3 ele ainda engloba bastante boa parte do né? Sanji. Assim como esse finalizou o do Sop e iniciou o do Sanji, eu creio que o próximo vai ser a mesma coisa, do Sanji e inicia o da Nami. Ou seja, guarda esse sentimento. Não é do tipo assim, não, tá viajando, não, ela não é traíra, não. Ela traíra sim, ela foi traíra pra caramba ali. Mais alguma coisa? Não, acho que tá indo bem, assim. Tipo, o Zoro tem potencial, sim. Eu confio nele. Eu vou pôr um trechinho dublado no Discord pra gente ver. É muito bom, essa eu não sei até aonde, mas tem também a famosa HQ do Boichi adaptando essa luta do verdade, Zoro com o Mihawk no estilo de desenho dele. Pra quem não conhece o Boichi, o cara é brabo, mano. É do Dr. Stone. Já assistiu? Dr. Stone, isso. Ele é um artista muito foda, ele é um cara que manja muito de anatomia, o cara manja muito. E aí, ele pediu pra Jump, recente, isso aí é recente, não foi 20 anos atrás. Eu creio que foi depois disso, tipo assim, a Jump já queria fazer uns spin-offs, umas paradinhas assim, sim, o cara chegou abertamente e falou assim, eu quero fazer essa cena aqui, eu posso? Ele falou, aí a Shonen Jump falou, tá bom. Tem tipo umas 15, 20 páginas só que ele refez a luta do Zoro contra o Mihawk, ele fez inteirinha, traço muito foda e tal, é lindo, mas é a mesma história, ele não criou uma nova história, é a mesma história. Depois disso daí, a Shonen Jump falou assim, beleza, eu acho que os spin-offs vão dar certo, aí ela dá pro cara do Food Wars, esqueci o nome não lembro do ator, mas ele pega e deixa ele fazer um spin-off só do Sanji cozinhando, vários capítulos só dele cozinhando. Shokugeki no Sanji, depois... Isso. E depois eles dão uma novel, que era uma parte que era só escrita. Muitas pessoas não acompanham isso, que é as partes que são literalmente um livro, assim, sobre a parada. É um livro sobre um personagem e ele desenhou toda essa novel. São vários volumes, assim, que ele foi lançando. Sim. É muito bonita, realmente absurdo. É muito legal. Você vê outros artistas, isso vai acontecer mais pra frente, a gente vai ver algumas referências. O One Piece foi crescendo. Ele fazia parte do Big Tree com Naruto e Bleach e tudo mais. Ele foi crescendo. Ficando tão gigantesco, os outros artistas, eu posso redesenhar essa parte? Eu gosto muito dessa parte, eu quero fazer no meu estilo, só que eu quero que seja publicado oficialmente. Aí, tipo, é um mangá com tanta moral, que você vê uns artistas que você fala assim, caraca, eu achava que esse mangá era tão grande quanto, mas o cara é fã do Oda, é fã do One Piece, entendeu? E aí ele quer redesenhar, e a gente
pode ver essas coisas aí acontecendo. Querendo ou não, na minha opinião, hoje, pra qualquer mangaka, One Piece é o ápice, né? Do que qualquer pessoa quer, mais que Dragon Ball. Vamos colocar um timing também aqui, né? One Piece essa semana atingiu 500 milhões de cópias vendidas oficialmente. A Jump agora colocou o número oficial, porque já tinha estimativas. Foram 500 milhões de cópias, recebeu o Guinness World Records atualizado, porque já era antigo deles o recorde, só que agora ele é o quadrinho mais vendido por um autor só. O Superman vendeu 600 milhões de cópias, mas ele é feito por 500 autores diferentes ao longo desses 75 anos. O One Piece é de um só. E a galera disse assim que agora... o Superman foi só 600? 600 milhões, só 600 milhões. Eu achava que era muito mais, o One Piece tá em 500. Sozinho? Em 80 anos. Exato. O Superman, o One Piece fez em 25. E aí, a galera falou que agora que esse recorde se confirmou, dos 500 milhões do One Piece, ele tá apto a concorrer como outra. Como a história de ficção mais vendida da história. Porque era Harry Potter antes. E aí ele, teoricamente, seria a história de ficção mais vendida da história. Com 500 milhões de unidades confirmadas. Só que aí o pessoal tem dúvida, porque quadrinho nunca concorreu. Mas ele nunca teve números tão expressivos pra galera falar, será que vale? Será que... Entendeu? Mas é possível. Mas nessa época aí era pequenininha ainda, nessa época que a gente tá lendo agora. A gente tá lendo, era pequeno, era anãozinho. Do Big Three, ninguém apostava que o One Piece ia ser o maior. Ele era o patinho feio, do trio. Todo mundo, quando eu era pequeno, falava assim, não, anime, Naruto e Bleach. Aí eu ficava tipo assim, vocês não assistem One Piece, não? Não. E eu lembro que dos meus amigos, eu era o único que assistia One Piece. Eu era o único, assim. Não, e o One Piece ainda tem uma pegada, e por muitos arcos ainda vai ter, uma pegada que a galera acha assim, entendi, é um anime estilo Naruto, estilo Bleach, só que de comédia, só que de piada. É engraçado porque o bicho se estica, e aí sempre tem uma piada, e que todo mundo fica, sabe? Tipo, meio... Gintama. Isso, tipo Gintama, exatamente. Só que aí, tipo, aí você vai vendo nesses pequenos momentos, tipo agora essa luta do Baratier, que o mundo se aprofunda, entendeu? Em alguma sequência de quadros, umas frases, uns balãozinhos soltos, e o mundo toma uma dimensão enorme. O Kaique falou agora disso, do pessoal comentando, eu não sei quando foi pra vocês, mas pra mim, o One Piece só começou a ficar grande, assim, de eu ficar, nossa, tem bastante gente falando, pra 2013, 2015, assim. Mas tipo, 2013 foi o ápice de vendas dele, né? Que era qual arco? Então, não era o arco que tava no mangá, era o arco que tava no anime, que aí era o time skip. Aí fez o mangá bombar. Essa foi a época que viralizou bastante. Eu lembro que foi quando eu cheguei no semanal. Eu cheguei no semanal, deu literalmente 5 capítulos, 5 episódios e acabou. Teve o time skip, né? E eu fiquei maluco, porque eu tava assistindo One Piece, um atrás do outro. Então... E aí, olha só que engraçado. O segundo mais vendido em 2013 era Naruto, porque tava chegando perto do fim. Então, o segundo mais vendido, ele tava, tipo, vendendo 9 a 10 milhões de cópias no ano. O One Piece tava vendendo 35 nessa época. Nossa. Entendeu? Era incomparável. Era outra ordem de grandeza. Hoje em dia, que Jujutsu Kaisen é um fenômeno absurdo, ele vende 30, 31 milhões, sabe? Num ano que tá vendendo pra caralho, muito fenômeno, filme e tal, não sei o quê. Em 2013, o One Piece tava vendendo 35. Não era dessa edição aqui que eles estavam soltando? Olha, isso aí é... Eu só tenho isso e eu nunca li isso aqui. Eu tava guardado e eu pensei, é muito chato, não vou ler. Mas vira aí. Ele é da Panini ou ele é da Conrad? Esse é da Panini. Tá. Só que ele é de 2012, a primeira edição. Entendi. Eu acho que estavam refazendo. Sim. Quando veio pro Brasil, era a Conrad. A Conrad que era a fazia. E eles dividiram em dois, cada um desses dividia em dois. E aí era fininho. Ele era fininhozinho. Até pra render mais. E era mais barato, mas ela fazia isso. Aí quando a Panini comprou os direitos, ela relançou. Ela não falou assim, não, eu toco a partir de agora. Não, ela relançou no formato normal, que é o do mangá lá fora e tudo mais, né? Eu tenho um japonês, e ele tá fechadinho, mas não tá lacrado. Ele é tipo um saquinho pra proteger. Mas não tem um brasileiro. Não achei em nenhum lugar nunca pra vender. Triste. Mas por isso que eu tô fazendo a nova coleção da Panini e a gente tá fazendo um clube baseado nela pra incentivar a galera a comprar, porque eu quero que termine a coleção. Acho que não tem preciso nem preocupar nisso, mas eu quero que a pessoa leia. E que no próximo episódio que a gente grave aqui, tenha mais 5 Gabis diferentes, sabe? O pessoal, assim, diferente, que não leu, que tá começando agora, e aí... Aí que é legal, pô. E aí eu quero que as pessoas tenham as opiniões cruas, assim,
que aí, sabe, a gente não possa spoiler, não possa estragar nada, a gente só quer ouvir, a gente vai tentar fazer uma narração, eu vou aprender a fazer uma narração mais concisa, desculpa, galera, pra ficar mais curtinho, e aí depois um debate maior com a galera assim, não, mas por que isso, por que aquilo, cheio de dúvidas, sabe, não tem dúvida errada, não tem dúvida ruim, tudo é válido, até, por exemplo, o Daniel falou, isso aqui não faz sentido, tem coisa que talvez não faça sentido mesmo, aí a gente discute aqui, aí é pra isso que existe o clube, e no próximo a gente vê se as coisas são respondidas ou não. Isso, e o que eu tava falando, que eu comentei, o cara que falou, o Oda perceber que vai demorar mais, o Baratier, eu falei, ele é a parte onde tem muita coisa explicando, onde, tipo, as coisas vão começar a fazer sentido a partir daqui, e as dúvidas que tava tendo antes, porque o cara tem braço de machado, não, foda-se, tá ligado? É um bagulho muito, mais eu tô zoando. Sim. A partir daqui, as dúvidas, você pode ter uma dúvida, tipo, nossa, mas por que tal personagem tá assim? Não, isso faz sentido, isso é uma construção, e é tudo isso, tudo começa a ser uma construção. A partir daqui, toda dúvida provavelmente vai ser pertinente e vai ter resposta em breve. Isso. É legal que as pessoas que não leram, né, que no caso, tem uma visão totalmente diferente, porque a gente, que já sabe o que vai acontecer, pra gente é como se fosse um pequeno easter egg de tudo que a gente já viu, assim, a gente fica vendo e a gente fala assim, nossa, olha, eles faziam isso, eu reassistindo com a minha mãe, várias coisas eu pego assim do tipo, caraca, já tava aqui, tal coisa, exato, aqui já estavam falando, meu Deus do céu, é insano. Teve uma capa, eu acho que é no capítulo 32, se não me engano, uma parada assim, que é desses aí que a gente leu aí, que é a estética japonesa e tem um dragão no fundo, assim, tal, sabe? Sim. E a estética japonesa tá sendo abordada agora. 25 anos depois. Exato. A gente ainda tá no primeiro ano do Oda, porque é um por semana, uma semana tem 52, a gente tá chegando agora no segundo ano. Então, a partir do terceiro vai ser o segundo ano de One Piece, entendeu? Okay, nossa, 98, 99? É, 98. Começou em 97, mas é no finalzinho de 97. Então a gente tá no finalzinho de 98, agora quase indo pra 99. O próximo nem nasci ainda, mano, que foda. Nossa senhora, meu Deus. Receba. Eu já era nascido, eu já tava assistindo alguma coisa, provavelmente. Bom, é isso, pessoal, gostei. Foi muito bom. Podemos encerrar por hoje. Então voltamos em breve. Já falamos do que tinha que falar. 4 horas de podcast, beleza. Quase 3 horas, cara, grande. Mas daqui a mais ou menos 15 dias, conforme for possível, a gente volta e aí a gente fala do 3. É isso, pessoal, então. Valeu mesmo, viu? Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.